Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Daniel Pereira, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal e hoje eu estou trazendo aqui para vocês a resolução do último concurso para ingresso no sexto ano do Colégio Militar de Curitiba, prova realizada no ano de 2024, para ingresso em 2025, questões de matemática. E antes da gente começar, dois avisos aqui para vocês. O primeiro deles é que a gente vai resolver mais uma prova aqui também, mas quem vai escolher são vocês. Eu quero ver uma chuva de comentários aqui embaixo de qual é a próxima prova que a gente deve resolver e deixar pública aqui no YouTube para vocês. Tem que ter uma chuva. O que mais tiver comentários aqui de usuários diferentes, não vale o mesmo usuário ficar ali comentando um monte de vezes, mas o que mais tiver comentários aí de usuários diferentes, a gente vai trazer a resolução da prova aqui para vocês na sequência também, beleza? E o segundo aviso, pessoal, é que já está aberta a lista de espera para as nossas novas turmas com aulas online ao vivo em turma, que vão começar aí no ano de 2025, preparatório para os concursos do próximo ano mesmo, 2025-2026. E assim, vocês já devem saber que não é uma missão fácil aprovar os alunos aí, né, aprovar candidatos com menos de um ano de estudo, mas é possível. E se você, pai, você, mãe, quer que o seu filho realmente tenha chances de ser aprovado com menos de um ano de estudo, o negócio é aqui com a gente. Clica aqui embaixo no link que está na descrição e vai lá para o nosso grupo de WhatsApp, fica lá na lista de espera que assim que nós tivermos maiores informações a gente vai liberar elas para vocês, tá bom? Aqui o negócio não vai ser igual a maioria dos cursos, pessoal, que eles fazem lá duas turmas, uma turma iniciante e uma turma avançada, a molecada da turma iniciante ninguém passa e todo mundo paga, e a molecada da turma avançada, que são alunos que já vêm estudando há mais tempo, muitos deles não passaram no ano anterior, mas estão lá, maioria bolsistas, né? Eles são os que vão passar e não estão pagando. Ou seja, se seu filho é um iniciante, ele vai pagar para o coleguinha passar e ele não vai passar. Aqui o negócio não vai ser assim. Aqui todos os alunos que vierem conosco vão ter chances de passar. É certeza que vai passar? Não é certeza porque vai depender de você, aluno, e vai depender também de vocês, pais, e do acompanhamento que vocês vão fazer com eles. Mas aqui, se o negócio for levado a sério, seu filho com menos de um ano de estudo vai ter chance de verdade. Então, negócio aqui com a gente. Vem aqui pro grupo, né? Vem aqui pra nossa lista de espera que eu tô te esperando, beleza? E bora lá então, pessoal, começar aqui pegando a questãozinha aqui, ó. Pegando aqui a questãozinha do número 1 do CMC. Antes aqui um breve comentário, galera. A prova foi muito boa, muito bem elaborada. Tem uma questão só aqui na parte de matemática que eu acredito que valeria recurso, né? Se vai ser anulado a gente não sabe, eu sei que tem gente entrando com recurso aí, mas eu vou comentar por que eu acredito que ela poderia, assim, pelo menos caberia o recurso também, beleza? Então vamos lá, galera. Questãozinha de número 1 aqui, ó. Marina e Cauê querem fazer uma festa de aniversário surpresa para o amigo João. Eles realizaram uma pesquisa e concluíram que os melhores preços de salgadinhos e docinhos são: uma centena de salgadinhos vale R$ 70 e uma dezena de docinhos vale R$ 10, beleza? Sabendo que compraram 2 centenas de salgadinho e 10 dezenas de docinhos, então o valor total gasto pela compra de salgadinhos e docinhos foi igual a... Bom, 2 centenas, galera, muita coisa aqui, ó, até já comentando isso, né? Muitas questões, assim, tiveram questões de nível médio difíceis, na minha opinião, tá bom? Uma grande parte delas, só que assim, foi uma prova muito boa, porque mesmo as questões difíceis, elas não exigiam ali uma grande quantidade de cálculos. E isso é bom, haja visto que a prova tem 40 questões para serem feitas em 3 horas e meia. Então essa prova aqui, muito bem feita, na minha opinião pelo menos, né? Muito bem feita aqui essa prova. E acredito que se todas as provas fossem assim no Brasil inteiro, né? Infelizmente nem todas são, mas eu acredito que se todas as provas fossem assim, elas iam com certeza selecionar os melhores candidatos, né? Às vezes tem provas aí que tem questões com muitos cálculos, tem algumas outras provas aí que tem questões extremamente difíceis ou que exigem um desenvolvimento muito longo, não dá tempo dos candidatos fazerem e muitas vezes acaba priorizando ali o candidato que talvez tenha um pouco mais de sorte. Essa aqui não, essa aqui é uma prova que priorizou certamente o candidato mais bem preparado, tá bom? E vamos lá então, galera, 2 centenas aqui de salgadinhos. Bom, se uma centena vale R$ 70, 2 centenas vale o dobro, que é R$ 140. E 10 dezenas de docinho. Se uma dezena vale 10, 10 dezenas é 10 vezes mais. 10 vezes 10 dá 100. Então o valor total a ser pago aqui, ó, é simplesmente somar 140 com 100. Soma fácil. Valor total aqui R$ 240, alternativa de letra A. Letra A, bora lá para a questão 2. Você sabia que existem números super legais chamados palíndromos? Eles são especiais porque quando você os lê da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, eles continuam iguais. Por exemplo, os números 11 e 121 são palíndromos, mas 12 e 123 não são, porque mudam quando lidos da direita para a esquerda. O número que representa a soma do maior número palíndromo de 2 algarismos e o menor número palíndromo de 3 algarismos é igual a... Aqui dentro a gente tem as 5 alternativas, né, pessoal? E o problema aqui falou, para ser palíndromo, quando a gente lê de trás para frente, ele tem que representar aí o mesmo número. E vamos ver aqui, ó, quem vai ser o maior palíndromo de 2 algarismos, pessoal?
Bom, o problema aqui ele não falou que os algarismos têm que ser distintos, né? Então eles podem ser repetidos, né? No caso aqui, por exemplo, o maior palíndromo de dois algarismos vai ser certamente o 99, já que se eu inverter ou ler aqui da direita para a esquerda, ele continua sendo o próprio 99. E o menor palíndromo aqui de três algarismos, né? Teve gente que confundiu e falou que era 111, né, pessoal? Pensando, se aqui tem dois algarismos iguais, aqui tem que ter três. E não é, né? Nem sei se teria alternativa aqui, ó. Se fizer 111 menos 99, 109, 10, 11, 12 aqui, né? Aqui na verdade ele pedia aqui a soma deles, né? O número que representa a soma. Então 111 mais 99, isso aqui daria 210, daria aqui letra D, né? Pegadinha safada, teve gente que marcou ela, mas o menor palíndromo aqui de três algarismos não é o 111, é o 101, né, pessoal? O zero aqui também pode ir na dezena. Então o 101, quando a gente soma o 101 com 99, essa soma aqui vai ser igual a 200, né? Alternativa de letra B, de Bosque. Pensou que eu ia falar besteira, né, safado? Não falei. Vamos lá, próxima aqui, ó, galera. Questãozinha do número 3. Nos dias 27 e 28 de julho, o Clube de Orientação Gralha Azul, COGA, do Colégio Militar de Curitiba, CMC, participou da segunda etapa do Campeonato Paranaense de Orientação na cidade da Lapa, Paraná. Os estudantes do CMC obtiveram excelentes resultados no percurso de floresta, conforme pode se observar na tabela abaixo. Aqui dentro da nossa tabela tem categoria aqui e classificação na primeira e segunda colunas, respectivamente. Seguindo aqui, ó. Considerando os resultados do percurso de floresta apresentados na tabela, a probabilidade de escolher aleatoriamente um estudante que ficou em primeiro lugar em sua categoria é igual a... Lembrando aí, pessoal, a probabilidade ela é dada como número... Não vou escrever tudo isso aqui, tá? Mas olha só, no numerador a gente tem que ter o número de possibilidades favoráveis. O que seriam as possibilidades favoráveis? São as possibilidades daquilo que a gente quer. Nessa situação aqui, ó, ele pediu a probabilidade de escolher aleatoriamente o estudante que ficou em primeiro lugar. Então aqui, o meu número de possibilidades favoráveis vai ser o número de alunos que ficaram em primeiro lugar. Beleza? E aqui, o total de possibilidades são todos os alunos ali que participaram. Simples assim, a gente vai montar uma fração e tá pronto o problema, né? Vamos ver aqui, ó, escolher um estudante que ficou em primeiro lugar. Foram quantos aqui ó, em primeiro? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Então aqui é 7. E o total de possibilidades, já contei 7 ali, vou contar o restante agora. Que são os demais que não ficaram em primeiro lugar, né? 7, 8, 9, 10, 11. Então aqui 7 11avos, certo? Essa é a probabilidade, então, de se escolher aleatoriamente o estudante que ficou em primeiro lugar ali. Alternativa correta aqui pra gente, letra C, de Sergipe. Comenta aqui embaixo se você tá vendo essa resolução. Professor, Sergipe não é com C. Sergipe não é com C, professor. Não seja ratão, não seja patão. É verdade, não é com C, né? Alguns números possuem características especiais e surpreendentes que são observadas nas operações matemáticas. Por exemplo, nos produtos 23 vezes 96 e 32 vezes 69, em que os resultados são os mesmos e iguais a 2.208. Nota-se que os algarismos que formam os números 23 e 32 são iguais, mas se apresentam em ordens diferentes. Observe que o mesmo ocorre com os números 96 e 69, que seguem o mesmo padrão matemático constituídos pelos mesmos algarismos 6 e 9, posicionados em ordens diferentes. Marcelo é um aluno curioso e muito aplicado em matemática. Durante a aula sobre multiplicação de números naturais, ele reconheceu o padrão matemático descrito acima e ainda descobriu que no produto 23 vezes 96, a multiplicação entre os algarismos das dezenas dava como resultado o mesmo valor da multiplicação entre os algarismos das unidades, ou seja, 2 vezes 9, multiplicação dos algarismos das dezenas, é igual a 3 vezes 6, multiplicação dos algarismos das unidades, que é igual a 18. Dessa forma, baseado nas informações descritas acima e na descoberta de Marcelo, descubra os valores representados por A e B que estão faltando na igualdade entre os produtos abaixo. A2 vezes B6 é igual a 2A vezes 6B. Observe que os números A2, B6, 2A e 6B são diferentes e possuem duas ordens e uma classe. Com relação aos valores de A e B encontrados, é correto afirmar que são números. Então a gente tem as 5 alternativas, né, pessoal? Primeira coisa que esse problema falou de importante é que, ó, os números são diferentes. O que significa isso, né? Assim, uma sacada importante que a gente tem daqui. Eu não posso ter, por exemplo, aqui o A igual a 2 e o B, por exemplo, igual a 6, que daí eu teria 22 vezes 66 igual a 22 vezes 66 aqui, óbvio que isso seria correto, né? Com certeza seria uma possível resposta, porém, o problema falou que os 4 números eles são diferentes, então isso aqui não serve, então logo o A aqui e o B, né? O A tem que ser diferente de 2 e o B tem que ser diferente de 6, porque senão é igual aqui, né? Os dois lados ali vão ser iguais. E agora, sacadas aqui que a gente precisa trabalhar para entender isso aqui, pessoal, se liga. A2 vezes B6, ó. Bom, eu não sei quanto vale o A e o B. Porém, eu sei que em qualquer multiplicação, independentemente de quantos dígitos eu tenho em cima e embaixo aqui, eu sei que em qualquer multiplicação, o algarismo da unidade, o resultado do algarismo da unidade vai ser igual ao algarismo da unidade do produto das unidades. Como assim, professor? Olha só, 2 vezes 6 não dá 12?
eu vou ter 2 aqui e vai subir 1. Esse 2 aqui, no final das contas, vai ser o algarismo da unidade do meu produto, certo? Inclusive, a dica que o problema deu ali no textinho ajuda nisso, né? Ele mostra exatamente essa sacada. Da mesma forma, ó, aqui se eu fizer A2 vezes 6B, vejam que aqui os meus algarismos A e B são os algarismos desconhecidos aqui. Eu não sei quanto vale cada um deles, porém, eu sei que o produto entre eles aqui, ó, A vezes B, também tem que terminar em 2, uma vez que foi dito que os produtos aqui, os resultados, eles são iguais, né? Os valores aqui são iguais, ó, tem uma igualdade aqui. Assim, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em outros dois algarismos A e B, que me deem resultado aqui, né, igual a 2, algarismo da unidade, cujo resultado é 2. E a gente vai ter aqui, pessoal, somente outros dois algarismos que eu posso tomar, de modo que esse resultado seja igual a 2 aqui, né? O algarismo da unidade seja igual a 2. E esse resultado aqui é quem? Quem? Adivinha? É 3 e 4 ou 4 e 3, tá bom, galera? Aí, claro, tô colocando o 3 aqui primeiro, mas dá para colocar o 4 também, ó. Vou até colocar aqui o 4 e o 3 primeiro, tá bom? E aí a gente vai fazer aqui o teste para ver se de fato isso aqui é correto. Se for, a gente já achou que os algarismos são o 4 e o 3 e tá tudo ok, né? Então vamos lá, ó. Se eu fizer aqui, pessoal, por exemplo, aqui então, né? Sendo aqui, chutando 4 e 3, aí alguém pode falar, mas professor, pode ser 3 e 4. Concordo, faz o teste e vê se dá certo. Se der certo, acabou o problema, né? Curiosamente, não vou fazer os dois cálculos, mas vocês conseguem perceber que se trocar o 4 pelo 3 aqui também dá certo, tá bom? Claro, se trocar aqui, tem que trocar aqui também depois, né? Mas ambas, assim, ambas as possibilidades aqui são válidas e nos trazem como resultados aqui, né? Nos trazem o resultado correto. O que a gente tem que sacar aqui é o seguinte, né? As possibilidades para A e para B aqui, eles são 4 e 3 ou 3 e 4, e o problema aqui pediu com relação aos valores de A e B encontrados. Então é isso que a gente tem que ver, né? Olha só o que eu teria, pessoal, considerando aqui então o A igual a 4, vou até colocar aqui, ó, aqui vai ser 4, aqui vai ser 3, e aqui daí então é 4 e 3. Se eu fizer aqui, ó, 42 vezes 36, vou ganhar um tempinho aqui agora, pessoal, isso aqui dá 1512, tá bom? E se eu fizer aqui, ó, 24 vezes 63, isso aqui vai dar 1512 também. Ou seja, já encontrei aqui que os meus algarismos são 4 e 3, 3 e 4. E dentre as alternativas, o que a gente tem? São pares? Não, só o 4 é par. Primos? Não, nenhum é filho da sua tia. Na verdade, o 3 é, né? Mas o 4 não é filho da sua tia, então não posso dizer que ambos são primos. Tá errado. Múltiplos de 12? Não, cuidado, né? Eles são divisores de 12. Se eu dividir 12 por eles, dá exato, mas múltiplos não. Ímpares? Não, 4 é par. Consecutivos? Sim, são consecutivos. 3 e 4, 3, o 4 vem depois do 3, né? Então são consecutivos. A alternativa correta é letra E de igreja. Igreja, professor. Tô brincando, né, galera? Então vamos lá. Questão de número 5, letra 5. Bora lá, pessoal. O cubo mágico é um quebra-cabeça muito interessante e divertido. Ele é formado por um cubo com 6 faces quadradas e cada face é dividida em 9 quadradinhos iguais. No começo, cada face tem uma cor diferente: vermelho, azul, verde, amarelo, branco e laranja. O desafio do cubo mágico é misturar essas cores, girando as faces e depois tentar voltar ao estado inicial, em que cada face tem apenas uma cor. A figura 1 abaixo é um desenho ilustrativo que representa uma das faces de um cubo mágico dividida em 9 quadradinhos iguais. Usando apenas as cores azul e branco para pintar os quadradinhos, de quantas formas diferentes essas cores podem aparecer nessa face, considerando que quadradinhos vizinhos não apresentam a mesma cor. Observação: quadradinhos vizinhos são os que possuem lados comuns. Beleza? Então, de quantas formas a gente consegue pintar eles aqui, né? Com essas cores. Aqui ele falou as cores azul e branco. E, pessoal, tem uma sacada aqui nesse problema, que é a seguinte, ó. Claro, dá para fazer ele de várias formas, começar a tentar ali colorir ele com diferentes cores. A princípio, a gente olha e pensa, nossa, mas tem um monte de possibilidades. Não, não tem, porque no máximo vão ser 5 pelas alternativas. Então, não pode ser algo tão difícil, tão demorado de ser feito na mão, se começar a chutar possibilidades ali, né? Agora, observem aqui comigo, galera. Esse quadradinho central aqui, ó, se a gente pensar nele, tomar ele aqui como quadradinho inicial para preencher, ele é vizinho de todos os demais aqui, com exceção esses da borda, né? Certo? Mas ele tem ali 4 vizinhos ali do ladinho dele. Então, o que eu vou pensar? Eu vou pensar em começar por ele, porque a partir dele a gente vê que, uma vez que eu escolho a cor do quadradinho aqui do centro, todos os demais já estão automaticamente definidos. Como assim, professor? Bom, vamos chamar aqui as cores de A e B, tá? Vamos pensar que eu coloque a cor A aqui, pessoal. Uma vez que eu coloquei a cor A aqui, o problema falou que quadradinhos vizinhos não podem ter mesmas cores. Logo, por consequência, se aqui no centro tem A, aqui tem que ter B, aqui tem que ter B, aqui tem que ter B e aqui tem que ter B. Estão vendo? Automaticamente está tudo preenchido ali. E se essas aqui que eu coloquei em roxo, né, são todas B, necessariamente as das pontas aqui também vão ter que ser A. A e A. Então você está vendo que uma vez preenchido o quadradinho central, todos os demais, eles ficam automaticamente preenchidos, dado o critério de que quadradinhos vizinhos não podem ter mesmas cores?
Legal, né? Então, sabendo disso, essa aqui é uma possibilidade. E qual que seria a outra possibilidade? Vou até deixar ela aqui do ladinho, pessoal. Qual que seria a minha outra possibilidade aqui? Minha outra possibilidade seria colocar B aqui, ó. Se eu colocar B aqui, galera, o que, que eu vou ter? Uma vez preenchido ali aquele quadradinho com B, eu sei que todos os que estão do lado dele tem que ser A necessariamente. Então, A e A. E agora, o que, que a gente tem? Todos os demais ali restantes que estão nas bordas vão ter que ser necessariamente B. B, B, B e B. E aqui acabou, pessoal. Aqui eu não tenho mais nenhuma possibilidade tirando essas, tá? Aí tem gente que pode se perguntar, mas professor, eu fiquei tentando e achei coisas diferentes lá na hora da prova. Não pode ter acontecido, tá? Qualquer uma que você tentar, se você começar, por exemplo, por aqui, você vai ver que você vai cair em uma dessas duas configurações aqui, né? Se colocar o B ali, inclusive, você cai nessa. E não tem outra possibilidade, tá bom? Então, nessa condição, né? A quantidade aqui, né? Vamos ver de quantas formas diferentes essas cores podem aparecer nessa face. Duas formas aqui acabou o problema, tá bom, pessoal? Alternativa da letra B, de bosque. Beleza? E bora lá para a questão número 6. Galera, olha lá, ó. A palavra persistência significa continuar tentando mesmo quando algo é difícil. Em matemática, temos algo parecido chamado fator de persistência de um número. Esse fator mede quantas vezes precisamos multiplicar os algarismos de um número até que ele se transforme em um número com um único algarismo. Para determinar o fator de persistência de um número, siga os passos abaixo. Multiplique todos os algarismos do número. Pegue o resultado dessa multiplicação e multiplique novamente os seus algarismos. Repita esse processo até obter um número com apenas um algarismo. O fator de persistência é a quantidade de vezes que você precisou multiplicar os algarismos até chegar a um número com um único algarismo. Por exemplo, o número 1, 2, 3, 4 tem um fator de persistência igual a 2, porque você precisa multiplicar os algarismos duas vezes para chegar a um número com apenas um único algarismo, como mostra a figura. Tá, então aqui ele ainda dá o exemplo, né? O 1234, ó. Multiplico aqui 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Isso aqui me trouxe aqui como resultado o 24, né? E daí o 24 eu multiplico 2 vezes 4, isso aqui dá 8. Como aqui foram feitas duas multiplicações, a primeira e a segunda, né? Aqui ele fala que o fator de persistência desse número é igual a 2. Então a quantidade de multiplicações que eu faço vai ser igual ao que eles chamaram aqui de fator de persistência. Agora é sua vez. O fator de persistência do número 1378, né? Então vamos lá, pessoal. Eu começo aqui fazendo 1 vezes 3 vezes 7 vezes 8, certo? E vamos lá, ó. 7 vezes... Galera, vou ganhar um tempinho aqui nos cálculos, tá bom? 8 vezes 7 dá 56. 56 vezes 3 vai dar 168. 700, é isso mesmo, 168. 168 e aqui está a minha primeira multiplicação, tá bom? Agora, o 168 eu faço 1 vezes 6 vezes 8. Aqui está a minha segunda multiplicação, ó. Tô deixando bem organizado aqui para vocês entenderem. 8 vezes 6 aqui vai dar 48, beleza? Agora o 48 aqui eu faço 4 vezes 8. 4 vezes 8 aqui dá 32. 4 vezes 8 dá 32. Aqui eu tenho a minha terceira multiplicação. Vou continuar aqui em cima. Tá faltando um espacinho aqui? Não tem mais espaço aqui. Vou fazer aqui, ó. 3 vezes 2 aqui vai ser igual a 6, né? 3 vezes 2 dá 6. Essa aqui foi a minha quarta multiplicação. E finalmente cheguei aqui no número que tem apenas um algarismo. De quantas operações eu precisei? 1, 2, 3, 4. Logo, meu fator de persistência para o número 1368 é igual a 4. Alternativa de letra D de lindo. Não entendi, professor. Dedelindo, reflita, meu jovem. Reflita. Vamos lá para a questão do número 7, pessoal. Falamos de planificação, falamos de prismas na revisão, né? Quem assistiu a revisão tem que ter acertado essa questão. Você que assistiu a revisão e acertou essa questão, comenta aqui embaixo. Acertou? Conta para mim aí que eu tô curioso, quero saber. Bora lá para a questão do número 7, pessoal. Uma loja de brinquedos embala seus produtos em caixas com diferentes formatos. As imagens ilustrativas abaixo representam as planificações dessas caixas. Luna comprou nessa loja um brinquedo para seu filho e escolheu o formato da caixa 2 para embalar o produto. A partir da planificação dessa caixa, a atendente montou um sólido geométrico cuja soma do número de vértices com o número de faces é igual a... Tá, então ele escolheu a caixa 2. Logo, tá falando dessa aqui, as outras duas não servem para nada. Só o desenho tá ali para fazer confusão, né? Espero que vocês que acompanharam aqui, né? Vocês que me acompanham, vocês que acompanharam, que assistiram as revisões, não tenham errado essa questão. Pelo menos por causa disso não, né? Porque aqui ele falou caixa 2. Fui lá e contei para caixa 3, professor. Meu parça, aí é complicado, né? Aí é complicado, né? Mas vamos lá então, pessoal, olha só. Isso aqui, notavelmente, é a planificação de um prisma. Inclusive, no Memorex do Colégio Militar, quem adquiriu tinha um resuminho ótimo, excelente, sensacional da parte aí de sólidos geométricos e que tinha macetes para calcular elementos de prismas. Haja visto aqui qual prisma era. Aqui no caso é um prisma de base pentagonal, né? 1, 2, 3, 4. Opa, aqui ó.
1, 2, 3, 4, 5. Tem esse aqui, né? Então esse aqui é um prisma de base pentagonal. Dá para calcular tranquilamente todos os elementos dele sem precisar imaginar a montagem dele nem nada. Tá bom, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente poderia fazer isso ganhando um tempo, né? O que seria o prisma de base pentagonal? Meio ruim de desenhar, mas seria um pentágono embaixo, ó. Vou fazer aqui um negócio, deixa eu ver se vai ficar bom aqui, pessoal. Não precisa ser perfeito, né? Mas só para ver se vocês conseguem entender, ó. Fazer aqui um pentágono meio torto aqui, meio troncho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Seria um pentágono embaixo, um outro pentágono em cima, né? Vai ficar horrível isso aqui. Até copiar e colar aqui só para vocês entenderem, mas não vou usar o desenho. É só para vocês conseguirem visualizar junto comigo, tá bom? Deixa eu copiar aqui e colar. Vamos lá. Está difícil de sair o negócio aqui, tá me complicando a vida aqui. Deixa eu ver, consegui colar, finalmente. Vou colar aqui em cima, ó. E aqui o pentágono, ele seria isso aqui, né? Os vértices ligados aqui, ó. Deixar aqui no fundo, esse aqui vai ser ligado lá, esse aqui vai ser ligado lá, e esse aqui, até que ficou entendível, né? Um pentágono em cima, um pentágono embaixo, ligado ali por arestas laterais. Ah, professor, mas com o desenho fica fácil. Tudo bem, com o desenho fica fácil de fato, né? Eu consegui fazer um negócio mais ou menos aqui, usando a ferramenta aqui do meu tablet. Mas não precisava, tá, pessoal? Porque é só pensar o seguinte, ó. Ele falou aqui que ele quer saber, montou um sólido geométrico cuja soma dos números de vértices com o número de faces. Como é que eu faço para pensar aqui no número de vértices? Observe aqui que em qualquer prisma, o meu número de vértices vai ser igual ao dobro do número de vértices que eu tenho em uma das faces. Por quê? Não são duas faces aqui, duas bases, ó, uma base em cima e outra embaixo, certo? Todos os vértices estão nas bases. Então, se eu pegar a quantidade de vértices que tem nas bases, no caso são 5, já que é um pentágono, né? E multiplicar por 2, isso aqui vai dar 10. Isso aqui é o meu número de vértices. Acabou aqui. Agora ele falou faces. Quantas faces tem um prisma, pessoal? Todo prisma eu vou ter duas bases, então já tem 2, ó, vou até anotar aqui, ó, 2, mais quantas faces laterais? Pensa que de cada uma das bases desce uma face lateral, ó. Uma aqui, uma aqui, uma aqui e duas aqui atrás, né? Então 5 faces laterais, 2 mais 5, né? 2 mais 5 aqui dá 7, então eu vou ter 7 faces. Ele pediu a soma dos vértices com as faces, 10 mais 7 dá 17. Muito embora eu tenha usado o desenho aqui, não precisava do desenho para matar essa questão. Só que, claro, você tem que conhecer os prismas e tem que conhecer os bizu, né? Falei disso aqui, acho que não com tanta profundidade na revisão, mas tinha do Memorex. Quem adquiriu o Memorex matou essa questão, tenho certeza. Alternativa de letra D, de lindo. D de lindo, não tô entendendo, professor, que brincadeira é essa? Vamos lá, galera, questão de letra 8. Na festa junina da escola, a barraca da professora Renata ofereceu uma prenda especial composta de uma caixinha de surpresas juninas, cheia de deliciosos doces típicos como pé de moleque, canjica e cocada, além de um colorido chapéu de festa junina. Para ganhar a prenda especial, os estudantes deveriam resolver um desafio: calcular a soma dos resultados de 4 expressões numéricas e apresentar o resultado final na forma decimal. As expressões estão contidas em bandeirolas que enfeitavam a barraca conforme a figura abaixo. Que daí então a gente tem as bandeirolinhas aqui, né? Ele chamou de bandeirola aqui. A aluna Lorena resolveu corretamente o desafio e ganhou a prenda especial. Assinale a opção que representa a resposta correta que Lorena apresentou à professora. Então veja, o problema falou aqui, pessoal, que para ganhar essa prenda tem que resolver as 4 operações aqui, as 4 expressõezinhas, né? Somar os resultados delas e é isso que tem que ser apresentado aí à professora para ganhar a prenda. Então vamos lá, pessoal. Ó, vamos lembrar aqui alguns macetinhos, né? As ideias aqui. Multiplicação de fração por número inteiro ou número inteiro por fração da mesma, né? Olha só, aqui no caso, aqui como é 3/16 vezes 4 aqui, ó, o que dá pra gente fazer para ficar mais fácil, pessoal? Coloco 1 aqui embaixo do 4 e uma vez que eu tenho uma multiplicação, eu posso simplificar qualquer numerador com qualquer denominador. Nesse caso aqui, eu estou vendo que é possível simplificar o 4 e o 16. O 4 fica 1, o 16 fica 4. Aqui agora, sobrou aqui para fazer 3 vezes 1 e 4 vezes 1. Quando não tem mais ninguém para simplificar, a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Isso aqui daí, então vai dar 3 quartos, né? Primeiro aqui dá 3 quartos. O próximo aqui, ó, é 1 dividido por 5 terços. Dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela. Então isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 3 quintos. E 1 vezes 3 quintos, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então dá 3 quintos, né, pessoal? Vou deixar aqui em cima o resultado, ó. Isso aqui dá 3 quintos. Próximo, 4 mais 1 quinto. Tipo fração mista, lembra como é que faz, ó? Bisuzinho, né, macetinho. Multiplica, 5 vezes 4 dá 20, soma aqui, 20 mais 1 dá 21 quintos, ó. 21 quintos. E aqui, ó, 4 oitavos, desculpa, menos 1 quarto. Bom, galera, aqui, denominadores diferentes, a gente tira o MMC. Qual que é o MMC entre 8 e 4? MMC entre os denominadores, né? MMC entre 8 e 4 é o próprio 8. Haja visto que o 8 é múltiplo do 4, né? Só pensar, ó, pensa assim, tabuada do maior deles, que é o 8, certo? Tabuada 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, até encontrar o primeiro que também seja múltiplo do 4.
8 vezes 1 dá 8. Então, 8 é o primeiro múltiplo. Aqui fica 8 e 8. Aqui só repete o 4, ó, já visto que o denominador não mudou. E aqui 8 dividido por 4 dá 2, vezes 1 dá 2. Então, isso aqui vai dar 2 oitavos, que se eu simplificar aqui, por 2 em cima e por 2 embaixo, fica igual a 1 quarto, certo? Vou colocar aqui em cima 1 quarto. E agora, o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Somar tudo, né? Para ganhar prenda, para a menininha ali ganhar prenda. Acho que é a menininha aqui, né? Quem que é a Lorena, né? A aluna Lorena. Então, vamos somar tudo. Só que aqui já tem bizu, galera. Lembrem-se que a adição, ela é associativa. Então, eu posso somar em qualquer ordem, independentemente aqui, né? E aqui, ó, o que eu tô vendo? Se eu somar 3 quartos mais 1 quarto, como elas têm denominadores iguais já, 3 quartos mais 1 quarto, soma os numeradores, 3 mais 1 dá 4, isso aqui fica 4 quartos, que é igual a 1, certo? Então, aqui eu já vou ter 1 mais... O que eu tenho aqui? 3 quintos mais 21 quintos. Denominadores também iguais, 3 mais 21 dá 24 quintos. E aqui eu uso o bizuzinho aqui do número misto de novo. 5 vezes 1 dá 5, mais 24 vai dar 29, repete o denominador. 29 quintos, alternativa correta, não acabou ainda, né? O problema pediu na forma decimal. Professor Ratão. O problema pediu aqui, ó, assinale a opção que apresenta, aqui onde é que tá falando aqui, na forma decimal, né? Apresentar o resultado na forma decimal. Não tem alternativa ainda, porque, claro, a gente não achou na forma decimal. E pega o bizuzinho aqui, galera. 29 quintos para decimal, de cabeça, não sei. Agora, se eu multiplicar, ó, princípio multiplicativo, assim como você pode simplificar dividindo em cima e embaixo por um número, você também pode multiplicar, tá? Multiplica em cima e embaixo por 2. Por que por 2, professor? Porque, veja, se eu multiplicar 5 por 2 vai dar 10, e dividir por 10 é só andar com a vírgula uma casinha para a esquerda. 29 vezes 2 dá 58, agora ando uma casinha aqui, ó, isso aqui vai dar 5,8. Acabou a questão. 5,8, mesmo 5,80, o zero depois da vírgula isolada não faz diferença, né? A alternativa correta é letra C, de Sergipe. C de casa, beleza? Letra C de Sergipe. Agora, bora lá para a questão de número 9, pessoal. Um canal no YouTube focado em experiências, curiosidades e desafios divertidos, realizou uma pesquisa com seus seguidores sobre vídeos favoritos. Sabendo que dos 6,22 milhões de seguidores, 8% não participaram da pesquisa, o número dos seguidores que participaram da pesquisa foi igual a... Bom, se 8% não participaram, então 92% participaram. Porque isso aqui é porcentagem complementar, né? Lembra? Se eu tenho possibilidades que se excluem mutuamente, se 8% não participaram, necessariamente o restante participou. Não, professor, teve gente que participou mais ou menos. Não, não existe. Ou participou ou não participou. Então, se 8% não participaram, 92% participaram. E aqui dentro desse contexto, o que eu tenho que fazer? Tenho que calcular 92% de 6,22 milhões. Vou deixar o mi aqui, tá bom? Agora, problema para muitos talvez tenha sido, como é que eu vou escrever esse número aqui com os zeros, né? A ideia aqui, o bizu é o seguinte, pessoal, milhões, 1 milhão, tem quantos zeros? 1 milhão tem 6 zeros, escreve aí, ó, 1 milhão é isso aqui. Se 1 milhão tem 6 zeros, para eu escrever ele na forma de algarismos e tirar o milhão dali, eu tenho que andar com a vírgula 6 casinhas aqui, ó. Isso aqui tem o nosso material, tem o nosso curso, né? Então você tem que vir estudar com a gente. Se errou essa questão de repente, né? O bizu era esse. Milhão aqui, 6 zeros, anda com a vírgula 6 casinhas para a direita. Então aqui, ó, 6,22 milhões, ó. Eu já chego aqui e já completo ele com um monte de zeros aqui, ó. Para sobrar, né? Agora vão dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Andei 6 casinhas aqui, isso aqui vira 6, 2, 2. Aqui 4 zeros, né? 1, 2, 3, 4, ó. E pronto, aqui eu tenho 6.220.000, esse é o número, vezes 92%. Lembre-se que a palavrinha D aqui, galera, ela implica em multiplicação para a gente no estudo das frações. Então eu faço 6.220.000 vezes 92 centésimos. E aqui ainda tem bizu, né? 2 zeros em cima aqui, 2 zeros embaixo, dá para cortar. É simplesmente fazer esse número que restou aqui, né? Que é 62.200 vezes 92. E galera, aqui vou ganhar um tempo, quando a gente faz essa multiplicação, 62.200 vezes 92, isso aqui vai dar lá para a questão 10, galera. E bora lá. As fortes chuvas no Rio Grande do Sul trouxeram 14,2 trilhões de litros de água para o Lago Guaíba na primeira semana de maio, segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas e IPH da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. Essa enorme quantidade extra de água fez o Lago Guaíba transbordar, causando uma situação de emergência em Porto Alegre. Para melhor compreensão, o volume adicional de água que o Lago Guaíba recebeu corresponde a aproximadamente metade do volume do reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu, a segunda maior geradora de energia do mundo, que atinge 29 trilhões de litros de água quando está em sua capacidade máxima. Caramba, tá. Considerando as informações no texto acima, julgue as afirmativas como sendo verdadeiras ou falsas. 1.
Primeira, né? O número 14,2 trilhões possui 5 classes e 14 ordens. Segunda, a metade de 29 trilhões de litros de água é igual a 14.500 milhões de litros de água. Terceira, se 1.000 litros de água ocupam o mesmo espaço que 1 metro cúbico de água, então o Lago Guaíba recebeu 14,2 bilhões de metros cúbicos de água. E quarta, se em uma piscina olímpica cabem quanto? 1.420.000 litros de água, então a quantidade extra de água que o Lago Guaíba recebeu é suficiente para encher 10 milhões de piscinas olímpicas. Assinale a quantidade de afirmativas verdadeiras acima. Então eu tenho 5 alternativas, né? Questãozinha um pouco sacana, até eu diria, né, pessoal? Em vez de pedir VF ali, não, eles não quiseram facilitar. Aqui dentro desse contexto, né, a gente tem que analisar todas e acertar todas para saber quais que estão certas e quais que estão erradas. Então o problema acaba ficando aí um pouquinho mais delicado, mas tudo bem, né? Não é uma questão difícil também, mas é uma questão que exige muito cuidado por parte dos candidatos. Um errinho, um deslize aqui na quantidade de zeros, tudo, lascou tudo, né? Mas então vamos lá, pessoal, como é que a gente vai fazer aqui? Tem que fazer todas, não tem saída. Vamos fazer a primeira aqui, ó. O número 14,2 trilhões possui 5 classes e 14 ordens. Vamos escrever ele, pessoal? Bom, eu já dei ali o macetinho ali para vocês anteriormente, né? Por exemplo, quando eu queria escrever milhões, se o milhão tem 6 zeros, eu pego o numeral ali que eu tenho, né? Que aqui no caso é 14,2 e vou andar com a vírgula, no caso de milhão, 6 casas para a direita, uma vez que um milhão tem 6 zeros. Mas agora eu estou trabalhando com trilhões, né? Ó, 1 milhão tem 6 zeros, 1 bilhão tem 9 zeros e 1 trilhão tem 12 zeros. Então eu tenho que pegar o 14,2 e andar com a vírgula 12 casas para a direita. Né? Então 14,2, ó, vou encher de zero aqui, pessoal. E a gente vai ver que número é esse aqui, tá? Vamos ver como é que ele fica aqui, ó, 14,2 trilhões. Acredito que isso aqui seja suficiente, né? Vamos andar aqui com a vírgula agora, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, deu certinho, né? Nem tinha contado, mas a vírgula vai parar aqui. E uma vez que a vírgula para aqui, ó, aqui eu tenho escrito meu número 14,2 trilhões, né? Que aqui ficaria 14 deixa eu até fazer a leitura certinha aqui dele, ó. Acho que vai ser 14 trilhões e 200 bilhões, né? É isso, separado aqui em classes, ó, 3 para 3, 3 aqui, 3, 3, 3, 14 trilhões e 200 bilhões. Esse aqui, daí, então, seria o número que a gente tem. E aqui está escrito que ele tem 5 classes e 14 ordens. Vamos ver se tem isso mesmo? 1, 2, 3, 4... Lembrando aí, né, cada algarismo corresponde a uma ordem. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bateu, certo? E 5 classes. 5 classes, verdade, né? Cada 3 aqui vale uma, 2, 3, 4, 5. Vejam que a quinta classe aqui, né? Pessoal, lembre-se aqui, ó, que a primeira é sempre a que vem mais à direita, tanto a primeira ordem quanto a primeira classe, tá? Vejam que a última ordem aqui, ela não está completa, ela só tem 2 algarismos, mas tá tudo bem, o número tem sim 5 classes, tá bom? Então a primeira aqui é verdadeira. Vamos ver a segunda, ó. A metade de 29 trilhões aqui, metade de 29 trilhões de litros de água é igual a 14 milhões de litros de água. Pessoal, se eu pensar em trilhões aqui, não preciso escrever em algarismos tudo agora. Se eu pensar nesses 29 trilhões, a metade seria a metade de 29, só que em trilhões também. Metade de 29 dá 14,5 trilhões, ó. Já vou deixar aqui. Qual que seria o meu papel agora? Qual vai ser o meu papel, o nosso papel, né? Vai ser verificar se 14.500 milhões de litros de água corresponde a 14,5 trilhões, né? E se eu fizer o comparativo aqui, pessoal, desse 14,5 trilhões com o 14,2 trilhões que eu tenho aqui em cima, veja que seria aqui basicamente o mesmo número, só que eu teria um 5 aqui, né? Certo? Então, dá até pra gente usar esse número aqui para comparar. Vamos ver como é que fica aqui 14.500 milhões? 14.500, né? Seria uma forma de escrever esse número aqui, mas é um pouco estranho, mas é possível, não tá errado, tá? 14.500 milhões, 1 milhão tem 6 zeros, então eu chego no 14.500 e coloco mais 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos ver se o número aqui, ele casa com esse aqui de cima, trocando-se o 2 pelo 5. Vamos ver? Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3. Opa, isso aqui é 14 bilhões, né, galera? Por que bilhões? Ó, aqui eu tenho a classe das unidades simples, aqui eu tenho a classe dos milhares, aqui eu tenho a classe dos milhões aqui, né? Milhões ali, e daí aqui dos bilhões. Então, isso aqui seria 14 bilhões e 500 milhões, certo? Então, aqui, ó, 14 bilhões e 500 milhões. Então, tá errado, né? Aqui tinha que ser 14,5 trilhões e não 14 bilhões. Tá, aqui não bateu, isso aqui tá fora. Terceira, se 1.000 litros de água ocupam o mesmo espaço que 1 metro cúbico de água, então o Lago Guaíba recebeu 14,2 bilhões de metros cúbicos de água. Bom, pessoal, aqui, ó,
no comecinho do texto está escrito, né, que ele recebeu ali 14,2 trilhões de litros de água para o Lago Guaíba. Então, eu tenho que pegar esses 14,2 trilhões e transformar para metros cúbicos, né? 14,2 trilhões de litros para metros cúbicos. E a gente já viu, né, pessoal, que os 14,2 trilhões é esse número aqui, certo? Vou até pegar ele aqui, ó. Não, vou reescrever ele aqui, ó. 14 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, é o 142 seguido de 11 zeros aqui. Até fazer igual, tá ali em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora, sabendo que 1 metro cúbico vale 1000 litros, então para eu transformar esse valor aqui que está em litros em metros cúbicos, eu tenho que dividir por 1000. E dividir esse número por 1000 é a mesma coisa que eliminar 3 zeros dele, ó. 1, 2, 3. Aqui daí eu vou ter esse número aqui, ó, que vai ter uma classe, 2 classes, 3 classes, ó. Esse número aqui vai ser 14 bilhões e 200 milhões, né? Que aqui está dizendo que é exatamente isso, né? 14,2 bilhões, 14 bilhões e 200 milhões de metros cúbicos. Então, essa aqui é verdadeira, beleza? Tudo ok? Seguindo aqui para a quarta agora. Se uma piscina olímpica cabem 1.420.000 litros de água, então a quantidade extra de água que o Lago Guaíba recebeu é suficiente para encher completamente 10 milhões de piscinas olímpicas. Então vamos lá, pessoal, novamente, né, vou ter que usar esse número aqui, que é a quantidade em litros. Vou trabalhar com litros, uma vez que o volume de cada piscina está sendo dado assim também. A gente já viu que é 142, seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros, tá bom? Agora eu pego esse número aqui, ó, esse número aqui que é 14,2 trilhões, né, e divido aqui pelo volume de cada uma piscina. Se eu dividir aqui o volume total recebido aqui pelo lago pelo volume de cada uma das piscinas, eu vou ter a quantidade de piscinas que foi enchida, uma vez que em cada uma delas cabe essa quantidade aqui, tá bom? Então, ó, vou escrever aqui na forma de fração porque fica mais fácil da gente ver, ó. 1, 4, 2 aqui, 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros, certo? Vou escrever na forma de fração porque fica mais fácil da gente cortar aqui, pessoal. Olha só. 1, 2, vou até pegar outra cor aqui pra gente cortar, ó. Se liga. Peguei aqui 1, 2, 3, 4, aqui daí 1, 2, 3, 4, certo? E quando eu divido 142 por 142, aqui o resultado fica 1, né? Vai ser 1, só que seguido agora de quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Isso aqui dá exatamente o número 10 milhões, né, galera? Certinho. Então, a quarta aqui também está correta, portanto, 3 delas são corretas, a alternativa de letra D de lindo. Bora lá para a questão 11, vamos lá. A figura 1 abaixo representa um desenho ilustrativo de uma gaveta de um armário de cozinha usada para guardar talheres. Essa gaveta é dividida em 4 compartimentos, paralelepípedos retângulos iguais, cada um com 10 centímetros de altura, conforme está dado aqui, né? Essa medidazinha aqui, ó, essa medida aqui é de 10 centímetros. Seguindo, a figura 2 abaixo, composta por 4 retângulos iguais, 1, 2, 3 e 4, representa o desenho ilustrativo da vista superior do fundo da gaveta. Tá, então o fundo seria essa parte de baixo aqui que está pintadinha, né? Ele tem esse formato aqui, legal. Sabendo que o perímetro do polígono ABCD é igual a 280 centímetros, o volume do poliedro paralelepípedo retângulo que representa a gaveta é em decímetros cúbicos igual a... Tá, decímetros cúbicos, pessoal, algumas sacadinhas aqui que eu já tive a verificar esse problema. Bom, para o volume sair em decímetros cúbicos, cada uma das medidas, se cada uma das medidas ali de comprimento forem dadas em decímetros, quando eu multiplicar as três, o volume já sai em decímetros cúbicos, já tem a resposta, tá bom? Mas, bom, aqui até dá para trabalhar em decímetros mesmo, vamos ver aqui como é que eu vou fazer, tá? O problema que falou, ó, primeiro, isso aqui é um polígono ABCD, né, que tem perímetro aqui igual a 280 centímetros, ele falou ali que é um paralelepípedo retângulo, beleza? Vamos ver aqui o que mais que ele deu de dica aqui, né? Falou que 4 compartimentos, é dividido em 4 compartimentos, paralelepípedos retângulos, tá? Então aqui são todos paralelepípedos retângulos, né? Ou seja, tem ângulos 90 graus, paralelepípedos retângulos aí. Então eu já sei que unindo-se essas peças, isso aqui vai ser um retângulo. E olha só o que eu vejo, galera. Se isso aqui é um retângulo, ó, e eu sei que o perímetro dele aqui, né, desse polígono aqui, ABCD, é igual a 280 centímetros, olha só a sacada. Eu sei que se tudo a soma é 280, eu tenho uma metade aqui em roxo e a outra metade aqui embaixo em azul, tá? E agora veja aqui comigo, ó. Eu vou trabalhar só com essa parte azul aqui, ó. Essa parte azul aqui, ela tem que medir metade do 280, que é 140, já que seria dividir em duas metades. Mas por que você está fazendo assim, professor? Você já vai entender, tá? Então aqui, ó, eu sei que essa medida aqui que eu dei um destaque em azul, ela vai ser igual aqui a 140 centímetros, tá? Mas e agora? O que você vai fazer, professor? Agora vamos pensar aqui um pouquinho, galera. O problema falou aqui que esses 4 retângulos aqui, né, cada um desses polígonos aqui, eles são iguais, né? Tanto 1, quanto 2, quanto 3, quanto 4. E isso me leva ao seguinte fato, se liga só.
Muito embora talvez até não pareça aqui, né? Essa medida aqui não parece igual a essa, como os retângulos são iguais, eu sei que essas medidas têm que ser necessariamente iguais. E sabendo que essa medida aqui é igual, pessoal, observa aqui comigo, ó. Essa medida aqui é igual a essa aqui, que é igual a essa aqui. E veja que três dessas medidas aqui, ó, quando eu somo elas aqui, ela vai ser igual a uma dessas medidas, né? Então, qualquer que seja essa medidazinha aqui, que eu não sei quanto ela vale, isso aqui, essa parte roxa daqui, ó, essa aqui, vai valer 3 vezes ela, tá bom? 3 vezes ela. E da mesma forma, essa daqui de baixo, ó, também vai valer 3 vezes ela, não sei quanto ela vale, tá? E essa outra aqui, ó, como os retângulos são todos iguais, vai ser igual a essa mesma medida, ó. Essa medida que tá aqui é a mesma que tá aqui. E agora o que que eu vou fazer, galera? Eu sei que a soma de tudo isso aqui, ó, é essa medida com essa medida tem que ser igual a 140. Você acabou de ver isso, que é exatamente a metade do perímetro ali do retângulo ABCD, né? Completo. Então, agora o que eu posso fazer? Eu não sei quem é esse cara aqui, certo? Não sei quem é esse aqui também, não sei quanto é esse, porém, eu posso tranquilamente chutar algum valor para esse cara e verificar quando que a soma ela vai dar 140, tá bom? Vamos ver como é que a gente faria isso, pessoal, de uma maneira organizada? Olha só, vamos chutar que esse valorzinho aqui, ó, vou deixar aqui até o roxinho aqui, ó, vamos chutar que esse valorzinho aqui ele seja igual, por exemplo, a 10. O que que aconteceria se ele fosse igual a 10? Ó, vamos pensar que esse aqui vai ser daí o meu lado menor do retângulo, pensando no retângulo ABCD, ó. Esse aqui vai ser o meu lado menor e esse aqui vai ser o meu lado maior. E aqui a gente já vai organizando as ideias. Olha só. Sabendo que então que essa medidazinha é 10, professor, por que 10? Estou chutando um número aleatório, né? No final das contas, quando a soma dá 140, eu acertei. Mas vem comigo que aqui agora você vai entender, ó. Chutando ali que aquele valorzinho é 10, quanto vai ser o lado menor do meu retângulo, ó? O lado menor vai ser 3 vezes o 10, que vai dar 30, beleza? E o lado maior do meu retângulo? Estou falando do retângulo ABCD, tá bom? O lado maior aqui vai ser o quê? Bom, aqui eu tenho 3 vezes ele, né? Conforme o raciocínio que a gente já viu, que dá 30, mais ele mesmo, 30 mais 10 dá 40. Então aqui o lado maior vai ser 40. Agora vamos somar aqui para ver, galera. 30 mais 40 dá quanto? A soma aqui deu 70. Beleza, minha soma deu 70, mas eu quero que essa soma, que é toda a parte em azul, seja igual a 140. Deu? Não deu. Mas deu exatamente a metade, olha só que bacana. Se aqui no meu primeiro chute já deu a metade, pessoal, para eu dobrar essa soma, eu vou ter que dobrar cada uma das medidas, ó. Multiplica aqui por 2. E quer ver até, se você quiser até verificar, ó. Chego aqui e chuto o valor ali sendo igual a 20. Então, se essa medida que eu desconheço aqui, que é o ladinho menor, ela for igual a 20, tô chutando, né? Quanto vai ser o lado menor agora, ó? 3 vezes 20 que dá 60, se liga só. 3 vezes 20 que dá 60. O lado maior aqui vai ser o quê? Vai ser esse cara aqui, que é 3 vezes 20, que dá 60, mais o 20 daqui, ó. 60 mais 20 dá 80, certo? Lado maior, e de fato, se eu somar 60 com 80 agora, dá 140. Ou seja, o que que eu acabei de encontrar, pessoal? Eu acabei de encontrar que as medidas do lado do meu retângulo, ó, elas são iguais. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é 80 centímetros, e tudo isso aqui é 60 centímetros, certo? Uma vez que são retângulos, né? Pode ser esse aqui ou outro ali, tanto faz. Sabendo agora, pessoal, que tudo isso aqui, né, o problema, lembrando que o problema pediu o volume disso aqui, eu não tinha essas duas medidas, agora sabendo que isso aqui, que é o lado menor, é 60 centímetros, e isso aqui é igual a 80 centímetros, eu posso calcular o volume de um paralelepípedo, que é simplesmente multiplicar tudo, 60 vezes 80 vezes 10. Só que, conforme eu já tinha dito para vocês lá no início, se eu calcular aqui as minhas medidas, né, todas em decímetros, o meu volume já sai em decímetros cúbicos. E para eu transformar aqui centímetro para decímetro, tabelinha de transformação de unidade para comprimento, KH dá, pulei um, desce muito. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Do centímetro pro decímetro, eu vou andar uma casinha aqui para a esquerda, certo? Uma casinha para a esquerda, ó, virgulando para cá, esse aqui vai virar 8 decímetros, esse aqui vira 6 decímetros, esse aqui vira 1 decímetro. Quando eu multiplico as três dimensões, assim que você calcula o volume de paralelepípedo, 6 vezes 8 é 48, vezes 1 dá 48 decímetros cúbicos, acabou a questão, né? 48, alternativa correta de letra B, de Bosque. Pessoa que vai falar besteira, né, safado? Vamos lá. Bora para a próxima questão. Questãozinha legal, pessoal. Questãozinha da hora, ó. Questão 12. Camila está ajudando sua mãe a arrumar os talheres na gaveta da cozinha. Ela constatou que havia 50 talheres distribuídos entre dois compartimentos da gaveta. Para melhor organizá-los, ela retirou alguns talheres de cada um. Em um dos compartimentos, retirou metade dos talheres que havia no começo e no outro deixou apenas um terço dos que tinha no começo. Quando Camila terminou, ela percebeu que os dois compartimentos ficaram com a mesma quantidade de talheres.
o número de talheres que existiam inicialmente no compartimento da gaveta, do qual Camila havia retirado a metade dos talheres, é igual a... Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um esquema para a gente conseguir entender o que está acontecendo aqui nesse problema, ó. Vou desenhar aqui, tipo, 2 compartimentos, tá? 2 compartimentozinhos aqui, ó, certo? E eu sei que, no total, nos 2 compartimentos, haviam 50 talheres. Só que necessariamente em quantidades diferentes. No primeiro tinha uma quantidade diferente do segundo. Como é que eu sei disso? Porque aqui tá dito, ó, que ela tirou metade dos talheres de um. Então aqui, ó, vou até deixar aqui anotado, ó. Saiu um meio. Se saiu um meio, você há de concordar comigo que ficou um meio, né? Sai uma metade e fica outra metade. E aqui no outro, ó, deixou apenas um terço do que tinha no início. Então aqui, se ela deixou, aqui é o que ficou, não é o que saiu. Ficou um terço. Se ficou um terço, necessariamente saiu 2 terços, né? Saiu 2 terços aqui. Como é que você sabe, professor? Frações complementares. Se não é o que saiu, é o que ficou. Se não é o que ficou, é o que saiu. Então, se ficou um terço, saiu 2 terços. E vejam que o problema fala aqui, ó, que ela percebeu que depois de fazer as retiradas, os 2 compartimentos ficaram com a mesma quantidade de talheres. Se ela tirou frações diferentes dos dois e no final os dois ficaram com iguais quantidades, então é porque inicialmente um deles tinha que ter maior quantidade do que o outro, certo? Beleza? Mais precisamente aqui, ó, se aqui ficou um terço e esse um terço que ficou aqui é igual a metade que ficou aqui nesse primeiro, então o que tem que ter ficado aqui, ou melhor, o que eu tinha no início aqui tem que ser uma quantidade maior do que a que eu tinha aqui. Mas isso o cálculo vai provar pra gente, tá bom, galera? A gente já vai verificar isso com certeza, tá? Agora vamos pensar um pouquinho, pessoal. Vejam aqui, ó, primeira dica que eu já consigo observar aqui. Nesse primeiro recipiente aqui, ó, ficou um meio. Bom, ficou um meio, então significa que foi retirada a metade. Eu não sei quantos talheres tinha aqui inicialmente, né? E nem quantos tinha aqui. Mas eu sei que a soma do que tinha aqui, ó, vou colocar uma interrogação e aqui duas. Eu sei que a soma dessas duas quantidades aqui, ó, tem que ser igual a 50. Porque é o total que tinha, né? Ela constatou que havia 50 talheres distribuídos entre os 2 compartimentos. Além disso, se eu tinha uma certa quantidade aqui, são talheres, que a princípio eu não posso quebrar eles pela metade, né? Então a quantidade que foi retirada tem que ser inteira, bem como a quantidade que sobrou. Então pensa aqui comigo, primeira sacada que eu tô tendo, ó. Eu não sei quantos tinham aqui, 2,50, né? Uma quantidade menor que 50, logicamente. Isso já facilita o problema. Além disso, tem que ser um número inteiro, certo? Então, se eu tenho um número inteiro e ficou metade, esse número aqui que eu tinha nesse primeiro tem que ser um número par, um múltiplo de 2, que senão quando eu dividir por 2 não vai dar inteiro, né? Primeiro ponto, primeira sacada. Da mesma forma, esse outro aqui, ó, como ficou um terço, esse um terço tem que ser inteiro. Eu tô falando de talheres, então essa quantidade aqui tem que ser um múltiplo de 3. Além disso, a soma dos dois, conforme eu já coloquei, tem que ser igual a 50. Só que isso aqui, galera, eu já poderia começar a chutar algumas quantidades aqui, tanto para esse cara quanto para esse cara aqui, certo? E ir verificando, vão ser números menores do que 50, eu vou chutando de modo que um complemente o outro, que os dois totais ali sejam 50, chutando um múltiplo de 2 para esse e um múltiplo de 3 para esse, de modo que a soma seja igual a 50, e vou vendo quando o que fica aqui, que é um meio, e o que fica aqui, que é um terço, vendo quando que essas quantidades são iguais. Isso daria certo, resolveria o problema sem muita demora, mas tem uma estratégia melhor ainda, quer saber qual, ó? Eu não sei quanto foi retirado daqui, né? Ou quanto tinha aqui no início e quanto tinha aqui no início, portanto também não sei quanto foi retirado, mas eu sei que no final as quantidades que ficaram são iguais, certo? Ou seja, eu não sei quanto ficou aqui, por exemplo, ó, vou até chutar aqui para vocês, ó, vamos supor que no final das contas, né, saiu aqui metade, aqui ficou 5, chutando, ó, aqui já é um chute. E aqui eu vou chutar que aqui também ficou 5 no final das contas. Agora pensa comigo, galera. Se aqui ficou 5 no final das contas, né? E esse 5 aqui corresponde à metade do que ficou? Pensa comigo. Se o 5 que sobrou corresponde à metade, só pensa. Professor, de onde saiu esse 5? Eu tô chutando que ficou 5. Se ficou 5 aqui, tem que ter ficado 5 aqui. Antes que alguém fique com dúvida e pergunte. Tô chutando, tá? Aqui eu tenho que chutar porque eu não tenho mais dados. Chutando que aqui tenha ficado 5 e aqui esse 5 corresponde à metade que ficou, se o 5 corresponde à metade que é o que ficou, inicialmente eu tinha o dobro, que era 10, ó. Nessa situação, eu tinha inicialmente 10, certo? Agora vamos verificar aqui o outro, pessoal. Ó, aqui sobrou 5. Esse 5 aqui corresponde a um terço, que é o que ficou lá. Nesse caso, pessoal, até para quem quiser contextualizar melhor, a ideia é que um terço é 5, né? Palavrinha faz o quê? 5 dividido por um terço. Tem gente que simplesmente gosta de multiplicar por 3, né? Sabendo que a terça parte é 5. Então faz 5 vezes 3 que dá 15, ó. 5 vezes 3 que dá 15, certo? Então eu tinha no início 15. Agora a questão que fica, dá uma olhadinha aqui, ó. 10 mais 15 dá 25. 25 bateu com 50 que eu tinha inicialmente? Não. O que que significa isso? Significa que o valor que eu chutei aqui, que é 5, né? Foi um chute,
Tá errado, tá baixo. Só que não deu 50, deu exatamente 25, que é metade. E baseado num problema que a gente fez anteriormente, acho que foi o próprio 11, né? Eu posso chutar o dobro que vai dar certo. Quer testar, ó? Chuta aqui comigo, então, que tenha sobrado 10 nos dois compartimentos ali no final das contas. Se eu chutar que ficaram 10, ó, e esse 10 corresponde à metade, que é o que ficou, se o 10 corresponde ao meio, então eu tinha lá no início o dobro. 10 vezes 2 dá 20, ó. Aqui eu tinha 20, certo? E da mesma forma, se aqui ficaram 10 no final das contas e esse 10 corresponde à terça parte, que é o que ficou, no início eu tinha 30. Agora pensa aqui comigo, 20 mais 30, quanto que dá? Dá 50. 20 mais 30 dá 50, ou seja, acabei de descobrir aqui, galera, que de fato, o que eu tinha ali no primeiro? Aqui eu tinha 20 e aqui eu tinha 30. E quando eu somo 20 com 30, dá 50, que é o que a gente tinha colocado lá. Quer testar para ver, ó? Olha só que bacana. 20 aqui, foi tirado metade. Tirou metade, ficou 10, certo? Aqui dentro. E a outra metade saiu, que foram os outros 10. Agora confere aqui para ver se bate também, ó. 30. Foi tirado aqui, né? Ou melhor, ficou um terço. Ficou um terço, sobrou 10. Um terço de 30 é igual a 10. Bateu também, que é o mesmo 10 que tá aqui, né? E foi tirado 2 terços, que é 20. Tudo bateu, maravilha, fechou. Aqui daí então a gente achou, ó, que no primeiro compartimento eu tinha 20 talheres, é o que foi pedido, né? Aqui, ó, o número de talheres que existiu inicialmente no compartimento da gaveta, do qual Camila havia retirado metade dos talheres. Era 20, a alternativa correta é a letra C. Beleza, pessoal, certo? Probleminha aqui, né? Ele exigia um pouquinho mais de raciocínio, mas com a técnica correta aqui, que é a técnica, que é o meu ver, né? Para nível sexto ano, é a técnica aqui que a gente utiliza de chutar, né? Chutar alguns valores ali e chutando o valor correto, que é o valor final, já que é igual para os dois, a gente chega na resposta sem muita demora, tá bom, pessoal? Você vai chutar valores redondos ali, a gente chega rapidamente, beleza? Seguindo aqui, galera, questão 13, olha lá. Natália e Ana Luísa, questão polêmica, né? Natália e Ana Luísa adoram desafios matemáticos. Para desafiar Ana Luísa, Natália criou um sistema de numeração chamado Aurelius, em que os números são representados apenas com 3 símbolos. Esse símbolo aqui, esse símbolo aqui e esse símbolo aqui, né? Se eu não me engano, pessoal, não tenho certeza, mas acho que essas duas aqui são letras gregas φ. Tá? Não tenho certeza, acho que esse aqui é φ, esse aqui é φ. Um é maiúsculo, outro é minúsculo, não sei qual é qual. Mas acho que é isso, não tenho certeza. Se alguém souber aí, me corrija, tá? Mas seguindo aqui, ó. Tomando como unidade o símbolo, esse aqui, vou chamar aqui de, sei lá o que eu vou chamar, tridentezinho, parece um tridente aqui, né? Vou chamar aqui de tridentezinho. Ela estabeleceu as seguintes regras. Cada número não pode ter 3 ou mais símbolos repetidos. Cada símbolo desse aqui, que é um zerinho cortado, vou chamar de zerinho cortado, equivale a 3 tridentezinhos. E aqui o símbolo K equivale a 3 zerinhos cortados. Seguindo aqui, ó. Em seguida, propôs o desafio. Se tivéssemos a quantidade de 25 unidades de contagem, né, tridentezinho aqui, a escrita no sistema Aurelius de numeração seria... Bom, pessoal, olha só a minha ideia aqui. Se a gente pensar segundo o sistema de numeração romano, né, que a gente sabe, por exemplo, que se eu quiser escrever o número 3, ele seria igual a I, né? Se eu quiser escrever o 3 aqui no sistema de numeração romana, a gente escreveria dessa forma. A gente pensaria em simplesmente aglutinar os símbolos aqui, de modo que a soma deles seja 25. Tá tudo bem, isso aqui resolve o problema. Vejam que nessa prova não foi cobrado números romanos, sistema de numeração romano, né? Mas eles cobraram essa ideia similar ao sistema de numeração romano. Traz aí as mesmas ideias, certo? Então aqui eu teria o 3, que seria I. Eu poderia, segundo o sistema de numeração romano, por exemplo, escrever o número 5, né? Como sendo I. Claro que isso aqui não é válido, a gente sabe que no sistema de numeração romano eu não posso repetir mais de 3 vezes o mesmo algarismo, mas isso aqui seria, vamos dizer assim, uma forma errada de representar e daria para entender. Afinal de contas, quando a gente tem algarismos aqui iguais, um do ladinho do outro, né, a ideia seria que a gente somaria eles ali, tá bom? Claro que a gente escreve isso aqui no sistema de numeração romano como simplesmente a letra V, mas daria para entender, tá tudo certo, né? Ok. Então, o que a gente teria que fazer aqui, né, pessoal? Olha só. Aqui, para eu escrever o número 25, eu teria o quê, né? Bom, esse zerinho cortado aqui vale 3 desse, então, se cada um desse aqui é uma unidade, que foi dito ali, né? Aqui eu teria 1 mais 1 mais 1, que seria igual a 3, então o fizinho aqui, né? Esse fizinho aqui, né? O zerinho cortado é igual a 3. E aqui, como cada um desse vale 3, isso aqui seria 9, né? 3 mais 3 mais 3 dá 9, o casinho aqui seria igual a 9. E qual seria a forma de eu escrever aqui o número 25? Pessoal, seria K, 9 mais 9 dá 18, não pode repetir mais, né? KK, aí eu faço o Fi aqui, né? Fi aqui, zerinho cortado. 9 mais 9, só isso aqui dá 18. Isso aqui é 3 mais 3, que dá 6. 18 mais 6 dá 24. E o tridentezinho ali que vai valer 1, né? 18 mais 6, 24, mais 1, 25. Aqui eu teria o número 25. A alternativa bate, né? Quem pensou dessa forma matou a questão. A alternativa correta aqui de letra A.
Porém, pessoal, o que eu vi de estranho, o que eu achei esquisito aqui nessa questão, que foi uma ideia que me surgiu. É claro, o candidato bem preparado pode até ter pensado de outra forma? Pode, mas ele dificilmente errou essa questão, porque em algum momento veio ali a ideia de algarismos romanos e ele conseguiu, utilizando as regrinhas de algarismos romanos, conseguiu matar a questão. Agora, se eu não levo esse sistema de numeração chamado Aurelius aqui, né? Se eu não levo esse sistema de numeração chamado Aurelius para o lado de algarismos romanos, ou até supondo que eu não conheço os algarismos romanos, por exemplo, aleatório, né? Pensa no sistema de numeração indo-arábico. Sistema de numeração indo-arábico. Pensa aqui comigo, ó. O indo-arábico, que é o sistema que a gente utiliza, sistema numérico decimal, né? Que é decimal. Pensa aqui comigo, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, o número... Um exemplo aleatório aqui, se eu colocar o número 3 aqui, tá? Sistema numérico decimal. O número 3, a gente tem 10 algarismos, beleza. Agora pensa comigo, faria sentido para você eu representar o 3 como sendo 1, 1, 1? Pensa aí, 1, 1, 1. Seria a ideia de eu querer somar igual a gente faz nos algarismos romanos. Isso aqui para você poderia representar o número 3? Você percebe que esse número aqui, quando eu aglutino 3 algarismos iguais aqui no meu sistema numérico decimal, eu formo um número diferente? Nesse caso, se eu colocar 1, 1, 1, eu vou formar o número 111. Não tem sentido pensar em somar 1 mais 1 mais 1, certo? E dentro desse contexto, o candidato aí que de repente não conseguiu pensar em números romanos na hora da prova, o que eu acho improvável, né? O candidato que estudou e sabia números romanos muito provavelmente teve essa ideia, mas se o candidato de repente não soubesse os numerais romanos ou não tivesse a ideia de fazer o paralelo com os números romanos, pode ser que ele não tenha errado a questão, né? Porque, ou melhor, pode ser que ele não tenha acertado a questão. Porque se a gente pensar de fato no sistema numérico decimal, o 3... ele não pode ser escrito como 1, 1, 1, porque a gente não soma os algarismos. Aqui o 1, 1, 1 vai ser o 111, eu não vou somar os 3, né? E é dentro desse contexto que eu vi essa questão aqui com outros olhos, né? A minha primeira ideia, inclusive, curiosamente, foi essa. Eu pensei em juntar os caras para escrever um número tipo o que a gente faz no sistema numérico decimal. Pode ter sido a ideia de algum outro candidato aí. Mas claro, depois raciocinando, refletindo um pouco, me veio a ideia de fazer um paralelo com numerais romanos. Porém, a questão poderia ter sido mais clara nesse sentido. Ela poderia ter falado, inspirado no sistema de numeração romano. Opa, beleza. Aí o candidato já vai entender que talvez seja juntar os algarismos para somar. Mas a questão não fez isso, então abriu margem para essa outra interpretação. Aí tem gente que pode chegar e falar, né, professor, mas não tinha respostas considerando essa tua ideia aí. Tudo bem, mas o fato de não ter resposta não significa que a minha outra interpretação não seja válida, né? Então a questão abria margem aí para outras interpretações. Segundo essas interpretações aqui, eu nem sei se teria resposta à questão, né? Dado aqui essa pequena quantidade de dados que foi fornecida. Porém, é uma interpretação possível e por isso eu acredito, né, que até caberia o recurso aqui nessa questão, tá bom? Mas também acredito que bons candidatos acabaram não sendo prejudicados porque rapidamente fizeram associação aqui com os numerais romanos e acabaram acertando a questão, beleza? Mas a minha retórica com relação a essa questão foi essa, né? Data que eu tô gravando esse vídeo, os recursos foram interpostos já, mas a gente não sabe se será aceito ou não, mas é uma questão que ao meu ver caberia anulação, tá bom? Seguindo aqui, galera, questão 14, olha lá. Durante a aula de matemática, o professor Eduardo separou os alunos em grupos e distribuiu uma folha de cartolina para cada um dos grupos. Pediu que cortassem 7 quadrados de mesmo tamanho, A, B, C, D, E, F e G. Em seguida, solicitou que dividissem os quadrados B, C, D, E, F e G em partes iguais com régua, lápis ou caneta. Numerando algumas das partes de cada um dos quadrados, B, C, D, E, F e G, conforme as figuras ilustrativas abaixo. Beleza, aqui daí então a gente tem os pedacinhos, né? Cada um dos quadrados aqui sendo cortados em algumas partes, certo? Todas iguais, conforme a gente pode ver, né? Beleza. E aqui seguindo, né? O professor Eduardo, ao explicar para os grupos do que se tratava a atividade, afirmou que cada parte numerada de 1 a 6 representa uma fração do quadrado A, conforme figura ilustrativa acima. Assim, solicitou aos grupos que cortassem as partes numeradas dos quadrados B, C, D, E e G, partes 1, 2, 3, 4 e 6, conforme as figuras ilustrativas a seguir. Tá? Cortou aqui. Ao final, o professor Eduardo pediu aos grupos que calculassem a soma das frações que representam as respectivas partes escolhidas de acordo com as figuras ilustrativas acima. O grupo da aluna de Cristina conseguiu realizar a atividade proposta corretamente no menor tempo possível. Como representante do grupo, Cristina respondeu ao professor Eduardo que o seu grupo encontrou como resultado da soma das frações relativas às partes 1, 2, 3, 4 e 6 do quadrado A uma fração, imprópria de denominador 16, imprópria com denominador 4 e por aí vai. Vamos dar uma olhadinha aqui e pensar um pouco agora, pessoal. Aqui o problema falou, né, que todos os quadrados foram divididos em partes iguais.
Então, logo, eu consigo representar cada uma das frações aqui que estão, né? A fração, por exemplo, relativa ao pedacinho 1, pedacinho 2, né? De acordo com a quantidade que foi dividida aquele quadrado. Aqui no caso, por exemplo, ó, são duas partes no total, isso aqui representa a fração 1 meio. Esse aqui também representa a fração meio, né? Só que ele está dividido nessa metade aqui por essa diagonal, mas não deixo de representar a fração meio, uma vez que eu tenho dois pedaços aqui. Da mesma forma aqui, ó, o 3 é um quarto, uma parte de 4 aqui também é um quarto, né? 4 triângulos iguais, tá bom? Aqui esse aqui, ó, foi dividido em 8 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui é um oitavo, certo? E aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16, já que eu tenho 4 pedacinhos aqui. Então isso aqui é 1 16avos, né? Certo? E essas são as frações que eu tenho aqui. E essa aqui, claro, a fração 1 inteiro, né? Fração não, mas o número 1 inteiro ali, já que é o quadrado completo. Agora, dentro desse contexto, eu tenho que ir pegando aqui cada uma das frações, né? Cada um dos pedacinhos aqui e somar todos. É o que foi pedido no problema, certo? O 2 aqui, então, representa um meio. Vou colocar cada uma aqui, ó. O 3 representa um quarto. Ó, 3, um quarto. O 4 aqui também representa um quarto. A 1 aqui, acho que é um meio também, né? Que é essa aqui, ó, um meio. Beleza. Aqui é um meio. E a 6 ali representa 1 16avos, né? Que é essa aqui, ó. 1 16avos, que é o 6. Então, aqui representa 1 16avos. O problema até falou figuras fora de escala, sem problemas, né? A gente só tem que pegar pelo numeral que tá aqui, certo? E agora eu tenho que somar tudo, né? E aqui dá para somar no bizu, né, pessoal? Não precisa escrever todas com MMC, tudo. Dá uma olhadinha aqui, ó. 1 meio mais 1 meio, pessoal. Como é soma, a soma é associativa, eu posso somar em qualquer ordem. Vou pegar primeiro quem tem numeradores iguais aqui, né? Então, ó, 1 meio mais 1 meio dá 2 meios, que é igual a 1. Então, só essas duas aqui, ó, me dão um resultado igual a 1, certo? Agora aqui, ó, 1 quarto mais 1 quarto, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 2 quartos, que simplificando fica 1 meio. Já vou deixar aqui, ó, deixar aqui em laranja, ó. Isso aqui, 1 quarto mais 1 quarto dá 1 meio. Quarto mais 1 quarto dá 1 meio, beleza? Certo? Então aqui, ó, já tenho 1 e 1 meio aqui para somar. E 1 mais 1 meio, pessoal, se liga. No bizu, 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3, né? Soma de inteiro com fração. 3 meios aqui, repete o denominador 2. Agora eu faço 3 meios mais o 1 16avos que falta, ó. 3 meios mais 1 16avos. MMC entre 2 e 16, o 16 é múltiplo de 2, então é o próprio 16, ó. 16 e 16, divido 16 por 2 aqui dá 8, vezes 3 dá 24. E aqui só repete o numerador 1, uma vez aqui que o denominador é o próprio 16. Então aqui fica 1. Isso aqui vai dar 24 mais 1, né? Vai dar 25 16avos aqui da então. Vai ser o resultado. 25 16avos é uma fração imprópria de denominador 16. Fração imprópria é aquela cujo numerador, pessoal, cujo numerador é maior do que o denominador, né? Então imprópria aqui de denominador 16, beleza? E bora lá para a próxima, galera. Questãozinha do número 15. Vamos lá. Paula é uma menina criativa que decidiu vender colares com pingentes. Depois de fazer uma pesquisa, ela escolheu 7 tipos diferentes de pingentes para usar na montagem de cada colar: caranguejo, tartaruga, estrela, cavalo marinho, polvo, concha e golfinho. Para fazer os colares, Paulo usou uma corrente comprida e colocou os pingentes sempre na mesma ordem: caranguejo, tartaruga, estrela, cavalo marinho, polvo, concha e golfinho. A figura ilustrativa abaixo mostra a corrente e os 2 primeiros colares produzidos por Paula, cada um com 7 pingentes, beleza? Figura fora de escala, que não faz diferença aqui, né? O pingente que ocupa a 158ª posição na corrente, mantendo-se a ordem descrita acima, é o. Tá, aqui daí tartaruga, estrela, polvo, concha e cavalo marinho, né? O que a gente vê aqui, né, pessoal? O que a gente consegue perceber aqui? O problema até falou aqui, né, que são 7 tipos diferentes de pingentes para usar na montagem de cada colar. E aqui a gente tem as figuras, ó. Caranguejo é a primeira, até colocar aqui, ó. Caranguejo, tartaruga, tô seguindo aqui a ordem, ó. Estrela, terceira. O cavalo marinho é a quarta. O polvo é a quinta. A concha é a sexta. E o golfinho aqui é a sétima, tá bom? E aqui daí ele pergunta qual vai ser o pingente que vai estar na 158ª posição, portanto a posição de número 158. Olha só o bizu aqui, pessoal. Aquele clássico probleminha aqui de sequências, né? Mas é um problema bem simples aqui de sequência, até tem bastante problemas parecidos com esse que pergunta qual vai ser o, sei lá, 35º algarismo depois da vírgula de uma dízima periódica. Toda dízima periódica também tem um período de repetição, e isso aqui tem um período de repetição. Um problema no mesmo formato, mesmo esquema, só que com uma roupagem diferente, né? Que ele trouxe aqui na forma de pingentes aqui que vão se repetindo em um colar. Vejam aqui, ó, que cada 7
cada 7 símbolos aqui, né? Cada 7 pingentes diferentes, a gente tem repetição, né? 7 aqui eu tenho um período de repetição, aqui eu tenho outro período de repetição, e olha só qual que é a ideia. Como são 7 pingentes diferentes, ó, vou até continuar aqui para vocês verem, ó. Nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º. Depois do 14º aqui, ele volta a se repetir de novo. E observa aqui comigo que como são 7, o golfinho aqui é o último, sempre que a quantidade de pingentes for um múltiplo de 7, a gente vai ter o golfinho. Se for um múltiplo de 7 mais 1, ou seja, cujo número deixa resto 1 na divisão por 7, então vai ser o caranguejo. Se for deixar resto 2, for um múltiplo de 7 mais 2, ou seja, deixar resto 2 na divisão por 7, vai ser uma tartaruga. Se deixar resto 3 na divisão por 7, vai ser uma estrela. Observe que o 10 dividido por 7 vai ser quociente 1, né? 7 vezes 1 dá 7 e sobra 3. Resto 3 vai ser uma estrela. Então, o que a gente tem que fazer aqui é basicamente pegar o 158, dividir por 7 e analisar o resto. Simples assim. Se o resto for 0, significa que vai ser um golfinho. Então, é porque a posição 158 é múltipla de 7 e a gente vai ter um golfinho por último. Se sobrar 1, vai ser um caranguejo. Sobrar 2, vai ser uma tartaruga. E por aí vai. Ó, 7 vezes 2 dá 14, sobra 1. Baixo 8, 7 vezes 2 dá 14. 18 menos 14, sobra 4, ó. Então, o resto 4 vai ser o quê? 1, 2, 3, 4. Vai ser um cavalo marinho aqui. A alternativa correta é letra E, de igreja. Então, bora lá para a questão número 16, pessoal. Número 16, bora lá. O Colégio Militar de Curitiba organizou a primeira fase de uma competição de hipismo chamado Copa Garança 2024, que aconteceu em Ponta Grossa, Paraná, entre os dias 2 e 4 de agosto desse ano. Participaram da competição várias equipes formadas por alunos de colégios militares de todo o Brasil, incluindo Curitiba, CMC, Porto Alegre, CMPA, Santa Maria, CMSM, Fortaleza, CMF e Belo Horizonte. Nos 3 dias, os alunos competiram nas categorias série 60, 80 e 90 centímetros aberta e por equipe. O gráfico de barras abaixo apresenta a pontuação final das 5 equipes mais bem classificadas dentre as que competiram na categoria série 80 centímetros. Tá? Que daí Copa Garança 2024 e os números ali, né? Pontuação final e colégios militares. Seguindo, considerando os dados apresentados no gráfico, julga as afirmativas como sendo verdadeiras ou falsas. A equipe do CMBH terminou a competição em 4º lugar. A pontuação final obtida pela equipe do CMF é maior que 20% da pontuação obtida pela equipe do CMPA. 3 das 5 melhores equipes que competiram na categoria série 80 centímetros alcançaram uma pontuação final inferior à média das pontuações dessas 5 equipes. Quarta, mesmo que a equipe do CMC perdesse 42 pontos, a equipe do CMF ganhasse mais 25 pontos e a equipe do CMBH tivesse obtido mais 17 pontos, a média aritmética das pontuações das 5 melhores equipes não mudaria. Assinale a quantidade de afirmativas verdadeiras acima. Novamente, né, aquelas questõezinhas sacanas que pedem aqui a quantidade de verdadeiras e não uma sequência VF, né? Tudo bem, vamos lá, vamos resolver, pessoal. Olha só o que a gente tem aqui, né? O gráfico de barras abaixo apresenta a pontuação final das 5 equipes mais bem classificadas dentre as que competiram na categoria série 80 centímetros. Que daí, sempre olho o gráfico, vejo que ele está trazendo informações, faço uma análise para não cair em pegadinha, né? Ó, Copa Garança 2024, pontuação final, né, que vai corresponder aqui à nossa altura das barrinhas, pontuação final. E aqui embaixo daí eu tenho os colégios militares, CMPA, CMF, CMSM, CMC e CMBH. Legal. Aqui daí então, pessoal, para a gente ver aqui, né, quem ficou em primeiro, segundo, tudo, a gente vai ter que ver as maiores pontuações. E aqui dá para ver pelo númerozinho que está aqui em cima, pela altura da barra, certo? Mas pelo número aqui fica mais fácil, ó. Então, em primeiro aqui ficou o CMC, segundo ficou Santa Maria, CMSM. Em terceiro aqui a gente tem CMPA. Em quarto a gente tem CMBH. Em quinto e último tem ali Fortaleza. Agora vamos ver o que a gente tem aqui, ó. A equipe do CMBH, primeira, terminou a competição em 4º lugar. Verdadeiro, né, pessoal? Terminou aqui em 4º, ó, CMBH aqui pela barrinha, a gente vê aqui que terminou em 4º. Agora vamos ver a próxima. A pontuação final obtida pela equipe do CMF é maior que 20% da pontuação final obtida pela equipe do CMPA. 20% aqui da equipe do CMPA, galera, lembre-se que 20% é uma porcentagem notável, né? Tinha na Memorex, você viu, você lembrou, né? Ó, 20% é 1/5, então é 1/5 de 144. Palavrinha de implica em multiplicação, a gente faz 144 vezes 1/5, que é a mesma coisa que fazer a divisão por 5, certo? Divide por 5, 1, numerador 1 não vai fazer diferença. Quando a gente divide aqui, galera, isso aqui vai dar 28,8 pontos, tá bom? Dividir 144 por 5 dá 28,8. Tô ganhando um tempinho aqui, tá? E aqui ele fala, ó, que a pontuação do CMF é maior.
O CMF fez 28 pontos. 28 não é maior que 28,8. Então tá errada, né? Falsa essa aqui. A segunda é falsa. A terceira. 3 das 5 melhores equipes que competiram na categoria série 80 centímetros alcançaram uma pontuação final inferior à média aritmética das pontuações dessas 5 equipes. Aqui tem que calcular a soma de todas e dividir por 5 para ver a média aritmética, né? Lembre-se que média aritmética soma tudo e divide pelo número de elementos. Aqui, galera, se a gente somar tudo, ó, isso aqui vai ser 223, mais 210, mais 28, mais 144, mais 55. Vou deixar indicado aqui, pessoal, essa soma aqui ela dá 663, se vocês fizerem, tá? Quando a gente divide 663 por 5, por que por 5? Porque são 5 equipes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Quando a gente divide isso aqui por 5, isso aqui vai ser igual a 132,6. 132,6 aqui, então, vai ser a média, certo? E aqui tá falando, né, que 3 das 5 equipes alcançaram uma pontuação final inferior à média. Vamos ver? Quantas que ficaram inferiores à média aqui, ou seja, abaixo de 132,6? Foram duas, né? Ó, essa tá acima, tá acima, tá acima, e essas duas aqui ficaram inferiores à média, que são CMF e CMBH. São números menores que 132,6, certo? Então, portanto, essa aqui, ó, como fala que foram 3, né, 3 das 5, não, foram duas, então essa aqui é falsa, tá bom? E a quarta aqui, ó, mesmo que a equipe do CMC perdesse 42 pontos, a equipe do CMF ganhasse mais 25 e a equipe do BH tivesse obtido mais de 7 pontos, a média aritmética das pontuações das 5 melhores equipes não mudaria. Pessoal, é possível somar aqui, né, 42 pontos no CMC, depois retirar 25 do CMS, tirar 17 do CMBH e calcular a nova média. Dá para fazer isso, só que é muito lento, não é a melhor estratégia. Pensa aqui comigo, pessoal, que a média aritmética ela é calculada como sendo a soma dos elementos dividido pelo número de elementos, não é verdade? Quanto seria a nova média aqui, pessoal? Os elementos continuam sendo 5, então eu vou ter que somar tudo de novo e dividir por 5 de novo. Só que agora veja aqui comigo, ó. Aqui, a equipe do CMC perdesse 42 pontos. O que ia acontecer? Na soma, ou melhor, na quantidade de pontos do CMC eu teria que fazer mais 42, certo? E agora nas quantidades do CMF aqui, que são 25 e 17, eu teria aqui, no caso, né, que somar 25 e 17. Eu falei aqui que teria que somar no CMC, aqui é retirar, né? Não sei se falei somar, agora até me perdi. Mas aqui eu teria que tirar 42 pontos do CMC, então fazer menos 42. Da mesma forma que para o CMF e para BH, eu teria que somar 25 para Fortaleza e somar 17 aqui para BH. Ou seja, a minha soma final ela ficaria subtraída de 42 pontos aqui do CMC e somada de 25 pontos e 17 pontos de Fortaleza e BH. Agora observa aqui comigo. Quando eu tiro 42 pontos de Curitiba, o que acontece com a minha soma? Diminui 42. Agora, quando eu somo mais 25 na de Fortaleza e somo mais 17 na de BH, 7 mais 5 dá 12, vai 1, 2, 3, 4. Vejam que aqui a quantidade que eu estou somando a Fortaleza e Belo Horizonte é a mesma quantidade que foi retirada de Curitiba, ou seja, no final das contas, a minha soma vai permanecer a mesma, porque a mesma quantidade que foi retirada de Curitiba foi adicionada em Fortaleza e BH. Então, a média, quando eu pegar essa mesma soma e dividir por 5, a média não vai mudar, vai ser a mesma. Então, essa aqui é verdadeira, né? Que tá falando que não mudaria. Correta. Então, aqui duas são corretas, a alternativa correta é a letra C, de Sergipe. C de casa, professor. E bora lá para a próxima questão. Galera, olha só. Um grupo de crianças decidiu organizar uma brincadeira de caça ao tesouro no bairro onde moram. Elas numeraram as casas do bairro de 1 a 280 e colocaram uma dica em frente de cada casa. Para tornar a brincadeira mais divertida, decidiram colocar dicas especiais em frente às casas cujos números tivessem pelo menos um algarismo 6 em alguma posição, como por exemplo nas casas 16, 66 ou 106. Nas outras casas, cujos números não têm o algarismo 6 em nenhuma posição, elas colocaram dicas normais. O número de fatores primos que aparecem na decomposição do número, que representa a diferença entre a quantidade de casas com dicas normais e a quantidade de casas com dicas especiais, é igual a glossário, dica, informação boa ou importante. Aqui dentro eu tenho as 5 alternativas, né? E galera, vamos lá. Primeiramente, é bacana fazer uma releitura dessa questão caso você não tenha entendido, né? A gente vai ter que calcular aqui 2 números, certo? E depois fazer aqui, no final das contas, né? Calcular aqui ainda ó, o número de fatores primos diferentes que aparece na decomposição desse número, que é a diferença entre a quantidade de casas com dicas normais e a quantidade de casas com dicas especiais. Tá, mas quais casas recebem dicas especiais aqui, ó? Pelo menos uma, vamos ver aqui, ó. Decidiram colocar dicas especiais em casas que tivessem pelo menos um algarismo 6, ou seja, qualquer casa
qualquer número, né, na verdade, que vai do 1 ao 280, que tenha pelo menos um algarismo 6, vai receber uma dica especial. Todos os demais vão receber o que eles chamaram de dicas normais. Ele quer saber a diferença entre a quantidade de casas que recebem dicas normais, ou seja, esse número menos a quantidade de casas que recebem dicas especiais, que é o que a gente consegue calcular de maneira mais direta. A diferença vai ser o número que eu vou ter que fatorar e verificar quantos fatores primos eu tenho. É isso que o problema está pedindo, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, para eu calcular quantas casas vão receber as dicas especiais, eu tenho que ver do 1 ao 280 quantos algarismos 6 eu tenho, né? Ou melhor, quantos números que possuem pelo menos um algarismo 6 eu tenho. E aqui, pessoal, quem estudou pelo nosso curso, logicamente, lembrou desse detalhe aqui que a gente explora bastante lá no capítulo 16, tá? Olha só. Quando eu penso em números que vão de 1 a 100, pessoal, qualquer algarismo que você escolha, tirando 0, tá? Mas do 1 ao 9, qualquer algarismo se repete exatamente 20 vezes, tá? Então, se você pensar, aonde que se repete o algarismo 6, por exemplo? 6, 16, 26, 36, 46, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, e daí o 66 tem dois algarismos 6. Então, se eu estiver contando a quantidade de algarismos 6, eu vou ter mais dois algarismos 6 no 66. E daí passou ali, né? 67, 68, 69, depois 76, 86, 96. Se quiser escrever todos aí, contar quantos algarismos 6 você tem no total, você vai ver que cada intervalo de 100 unidades, ele sempre vai se repetir aí exatamente 20 vezes. Porém, né, assim, acho até bacana você aí que tá estudando para sua prova, de repente tá vendo o vídeo no que vem, né, ou de repente acertou, errou essa questão aqui na prova, é bacana você escrever, sempre do 1 ao 100, ou intervalos que tem 100 unidades ali, né, um mesmo algarismo vai sempre se repetir aí 20 vezes, com exceção quando ele aparece também na centena. Aí tem um casozinho diferente, mas isso nem vai acontecer aqui nessa questão. Mas então, olha só, do 1 ao 100, o 6, o algarismo 6, ele se repete exatamente 20 vezes. Só que no número 66 ele aparece duas vezes. E o 66 não vai contar como dois algarismos, ele conta como um só, uma vez que é um número só. Eu estou contando números que são as casas que vão receber dicas especiais, tá? Então aqui do 1 ao 100 eu vou ter 19 algarismos 6. Tá na dúvida? Conta aí, escreve todos os que tem aí algarismo 6, você vai ver que dá exatamente 19 números, tá? Não esquece do 60, 61, 62 e por aí vai, tá bom? Quando você faz do 101 ao 200, é a mesma coisa, galera. Por quê? O que mudou aqui do 101 para o 200 com relação ao 1, do 1 ao 100? Acontece que agora eu tenho o algarismo 1 na centena e do 101 ao 110 eu tenho 0 na unidade. Mas isso faz diferença, do 101 ao 109, né? Eu tenho 0 na unidade. Mas isso faz diferença na contagem do algarismo 6? Não faz, né? Mesma coisa, vai estar lá o 6 aonde? 106, 116, 126 e por aí vai até chegar lá no 196. Então, novamente, eu tenho 19 algarismos 6 aqui, ó. 19 algarismos 6 aqui. Agora aqui tem um detalhe, ó. Do 201 a 280. Se fosse do 201 a 300, seria 19. Agora pensa comigo, vai do 201 até o 280. Como vai até o 280, aqui eu tenho que tirar dois números aqui, que são quem? O 286 e o 296. Então, ó, não conta. Vamos lá? Não conta. O 286 e 296. Então, esses dois caras saem fora. Então, em vez de 19, aqui vão ser 17. E agora, quantos números aqui vão ter os algarismos especiais? 19 mais 19 dá 38. 38 quando eu somo com 17, né? 38 com 17, vou fazer na mão aqui sem vergonha de ser feliz. 8 mais 7 dá 15, vai 1. 5 aqui, 3, 4, 5. 55 com dicas especiais, certo? Ou seja, dos 280 números, né, no total, que vão ser aqui numerados, né? Numerar as casas de 1 a 280, 55 delas vão ter as dicas especiais. Agora, quantos vão ter as dicas normais? Bom, se são 280 números no total, eu faço 280 menos 55, isso aqui vai dar 225 casas com dicas normais. Pronto, com dicas normais. Por quê? Porque se não recebe a dica especial, vai receber a dica normal. E agora, o problema pediu o quê? Ele pediu a quantidade de fatores primos nessa diferença. Então, eu tenho que fazer 225 menos 55. Vamos lá? 5 menos 5 dá 0. Aqui fica 1. 5 para 12 dá 7. E baixo 1 aqui. Essa diferença aqui, então, é 170. Tá? E é aqui, o 170, que eu vou querer saber quantos fatores primos diferentes ele tem. Como assim, professor? Vamos fatorar ele aqui que eu vou te mostrar. Ó. Divide por 2 aqui. Isso aqui vai dar 85, né? 85. Não dá por 3, 8 mais 5, 13, mas dá por 5. 85 dividido por 5 vai dar 17. 17 dividido por 17 dá 1.
Quantos fatores primos diferentes? Lembre-se que a fatoração é sempre em fatores primos, né? Quantos fatores primos aparecem aqui? 1, 2, 3. Então são 3. Resposta alternativa correta é letra C de Sergipe. Se você não estudou pelo curso, lá no nosso curso a gente tem um módulo, né, especial, capítulo 16, que a gente fala muito desse tipo de contagem aqui. Tem também as contagens de algarismos de páginas de livro e tudo mais, né? Esse aqui não é tão comum, mas também é um padrãozinho que costuma cair, beleza? Tanto que caiu, né? Questão 18, vamos lá. A quadra de esportes de uma escola tem a forma de um retângulo com 20 metros de comprimento e 12 metros de largura. Pretende-se realizar uma reforma nessa quadra em que o novo comprimento seja igual a 27 metros e a nova largura a 16 metros. Sendo assim, três novas áreas extras retangulares serão acrescentadas à quadra, como mostra a figura abaixo. Beleza. Tem aqui então a quadra de esportes, né? E daí área extra e área extra. Ótimo. Seguindo aqui, ó. Sabe-se que as 3 áreas extras serão pintadas e que o custo para pintar cada metro quadrado é R$80. Para calcular esse custo, Maurício, que adora matemática, escreveu uma expressão numérica cujo resultado representa corretamente o custo total em real para pintar essas 3 áreas extras. Dessa forma, assinale a única alternativa que apresenta a expressão numérica escrita por Maurício. Tá. Bom, se ele falou a única, logicamente só pode ter uma, né? Se tiver mais de uma, provavelmente tem 2 respostas, tá errado. Então só uma delas pode ser a correta. Olha só qual que é a ideia, pessoal. Os valores aqui já estão todos dados em metros, né? E o problema está falando sobre a pintura das áreas extras, ou seja, a quadra de esportes aqui não vale. O que eu quero pintar? Quero pintar isso, quero pintar essas 3 partes aqui que eu dei aqui um destaque em azul, tá bom? E, pessoal, existem diferentes formas de eu escrever uma expressão numérica que representa esse valor aqui, né? Várias, tá bom? Aqui a gente tem que pensar qual seria uma delas dentre as alternativas que vai nos dar uma possibilidade. Logicamente só pode ser uma e, de fato, é só uma, tá bom? Dentro desse contexto aqui, pessoal, eu tenho que ir testando as alternativas e verificar qual delas vai me dar uma possível resposta, tá bom? E qual que seria a primeira ideia aqui, ó? Eu tenho que calcular a área da região extra e multiplicar por 80. Por quê? Porque essa área, haja visto que todas as unidades já estão dadas em metros, quando eu calcular uma área em metros quadrados, sabendo que cada metro quadrado vale R$80, né? Então, eu pego esse valor e multiplico por 80. Agora eu tenho que ver qual aqui, dentro das alternativas, vai me dar o valor da área extra, né, que é toda a parte branca aqui, que eu acabei de dar um destaque em azul, vezes 80. Então é isso que eu tenho que buscar nas alternativas. Vamos ver uma por uma, só para a gente ver o que cada uma representaria, pessoal? Olha só, 20 mais 7 vezes 12 mais 4, vamos ver. 20 mais 7 é o quê? É todo esse lado do retângulo vezes 12 mais 4, ó. Veja que quando eu faço 20 mais 7 vezes 12 mais 4, eu estou calculando toda essa área aqui, porque eu estou pegando os lados de todo o retângulo completo. Maravilha. Tá, o que mais que eu tenho aqui, pessoal? Se liga só, ó. Poderia pegar tudo ali, né? Só que ainda tá, assim, eu não li toda a expressão, tem que ver o resto. Menos 12 vezes 20. Opa, olha só, quando eu pego tudo, né? Que é o começo ali que você acabou de ler. Menos 12 vezes 20, eu tô tirando a quadra. Então, opa, só nessa parte que eu li até agora, eu tenho isso aqui, ó. Que são as áreas extras. Até aqui tá tudo ok. Aí, vezes 80. Aí vem o questionamento, né? Ah, professor, mas então já chamo. Não, sabe por quê? Vejam que aqui, pessoal, a única coisa que foi multiplicada por 80 foi o 12 vezes 20, que é a área da quadra. O que faltou nessa alternativa A, que estava bonita, né? Tava quase certo. O que faltou nela para estar certa? Faltou isso aqui, ó. Se tivesse um colchetes aqui, essa alternativa A estaria correta, porque isso aqui de fato corresponde à área extra. É pegar a área total, tirar a área da quadra, que não vai ser pintada, e multiplicar por 80. Só que não tem, né? Nesse contexto aqui, no qual somente a área da quadra que está sendo retirada foi multiplicada por 80, a letra A está errada. Vamos analisar as outras, ó. 80 vezes. Opa, tem um colchetes. Agora eu vou pegar tudo aqui, né? 20 vezes 12. O que seria aqui o 20 vezes 12? Vamos ver? 20 vezes 12, ó, aqui tem a quadra, já não tá legal, né? Mais 7 vezes 12 mais 4. O que é 12 mais 4? 12 mais 4 é isso aqui, ó. Até deixar aqui, ó, 12 mais 4. 7 vezes 12 mais 4 dá isso aqui. Opa, daí pega tudo isso aqui e multiplica por 80, tá certo? Não, porque tá incluindo a quadra de esportes. Eu não quero pintar a quadra de esportes, então essa aqui tá falsa, né? Tá errada. Beleza, vamos ver a outra. 20 mais 7 vezes 12 mais 4, tá? 20 mais 7 aqui é tudo. Vezes 12 mais 4 aqui, vezes 80. Aqui ele tá falando que é tudo isso aqui que vai pintar e multiplicar por 80. Mentira, porque a quadra de esportes não vale, né? Então isso aqui tá fora. Isso aqui tá fora, letra C. Próxima. 80 vezes 20 mais 12,
tá? Ó, aqui já tem um erro que nem precisa verificar, né, pessoal? Somente o 20 vezes 12 está sendo multiplicado por 80 aqui. Tem que multiplicar a soma de todas as áreas por 80, né? E aqui se eu pegasse o 20 vezes 12, ó, 20 vezes 12 seria a quadra de esportes. Ainda vou somar alguma coisa, tá errado essa aqui, né? Nem precisa terminar a conferência dela, essa aqui tá errado, só pode ser aí, né? Vamos ver? 4 vezes 20 mais 7. O que eu tenho aqui em 4 vezes 20 mais 7? Ó, 20 mais 7 é isso aqui, ó. 20 mais 7, né? 4 vezes 20 mais 7, eu calculo tudo isso aqui, que são as áreas extras de baixo. Maravilha. Mais 12 vezes 7. O que é 12 vezes 7, pessoal? Vamos ver, ó. 12 é isso aqui, né? Que é o mesmo que tá aqui desse lado. 12 vezes 7, tô pegando tudo isso aqui, ó. Maravilha, ótimo. Aqui, ó, o que eu tô fazendo aqui, né? 4 vezes 20 mais 7, que é a parte de baixo, mais 12 vezes 7, que é a partezinha de cima que tá faltando. Tudo isso entre colchetes vezes 80. Fechou. É isso aqui, né? Ó, pega toda essa área azul e multiplica por 80. Agora tá certo. Letra E de escola. É, não falei E de igreja. É, malaco, já queria me corrigir, né? Não dessa vez. E bora lá para a próxima, pessoal. Questão 19, bastante gente me chamando lá no Instagram, inclusive se não me segue, @professor Daniel Pereira, lá você consegue ter um contato melhor comigo. Bastante gente me chamando aí lá no Instagram, perguntando de recurso nessa questão. Galera, a questão tá impecável, tem nada para botar de recurso aqui, tá? Questão 19, na malha quadriculada abaixo, todos os quadradinhos são iguais. Nela está representado um paralelogramo de vértices ABCD, dividido em 4 regiões poligonais, 1, 2, 3 e 4. A região 2 é um quadrilátero e as demais são triângulos. Sabendo que os vértices dos polígonos 1, 2, 3 e 4 coincidem com vértices de quadradinhos da malha, julgue as afirmativas como sendo verdadeiras ou falsas. Primeira, a área da região 1 é a metade da área da região 3. Segunda, a área da região 2 é 5/16 da área da região 4. Terceira, a soma das áreas das regiões 2 e 4 é igual a 81,25% da área do paralelogramo ABCD. Quarta, a área do triângulo DEF é igual à área da região 1. Beleza? Seguindo aqui. Assinale a quantidade de afirmativas verdadeiras acima. Beleza. Aqui daí, então, a gente tem as 5 alternativas e vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né, pessoal, para calcular. Teve gente falando que era impossível calcular essa área aqui e que era impossível calcular a área desse triângulo aqui, tá? Que é pedido ali, acho que no quarto item, né? Mas vamos verificar como é que a gente poderia fazer, pessoal. Olha só, como o problema aqui ele pede cada uma das assertivas aqui, a gente vai ter que analisar todas elas para verificar quantas estão corretas, né? E como todas elas, no fim das contas, pedem a área de cada região aqui, 1, 2, 3 e 4, eu já vou direto calcular aí a área de todas, tá bom? Primeira coisa aqui que é razoavelmente fácil da gente perceber aqui, né, pessoal? O que a gente tem aqui, ó? Bom, tudo isso aqui é um paralelogramo aqui no total, certo? E aqui, primeiro ponto, galera, existem... Sério, acho que deve ter umas infinitas formas diferentes da gente calcular todas essas áreas aqui, tá? Mas infinitas mesmo, né? Claro que aqui eu vou buscar aqui as mais simples para vocês, alunos de sexto ano, entenderem, mas tem muita forma diferente de fazer isso aqui, tá? Primeiro eu vou começar aqui, ó, calculando a área da região 4, que ao meu ver é a mais fácil, tá bom? Pelo menos aqui nesse contexto, né? Na verdade a 1 também é fácil, mas vou começar pela 4 aqui agora que eu já falei, ó. Se liga, galera. Isso aqui é um triângulo retângulo, é um triângulo, né? Tudo isso aqui é a área da região 4, e ele é um triângulo isósceles aqui, que a gente consegue ver pela simetria do desenho. Logo, eu posso dividi-lo aqui num triângulo retângulo à esquerda e um triângulo retângulo à direita. Dentro desse contexto, a gente pensa no tangram, né? Que é clássico aí, ó. Seria a mesma coisa que eu pegar esse pedacinho da direita e encaixar ele aqui, ó. Uma vez encaixando ele aqui, ó, pessoal, o que eu teria aqui, ó? Aqui eu teria um retângulo que eu posso calcular a área dele, ó. Esse retângulo aqui, ó. Como se eu tivesse encaixado ele aqui, ó, na parte de baixo, ó. Como se ele fosse para cá, ó. Essa parte vem para cá, tá bom? E essa área aqui vai ser o quê? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui vai ser 8 vezes 6, que dá 48. Aqui eu já tenho que a área da minha região 4 aqui, então, né? Que é tudo isso, ó. Por reencaixe aqui e formação de um retângulo, a área da região 4 aqui é igual a 48. Maravilha. Agora vamos aqui para a área da região 1, que acho que tá facinha, né? Isso aqui é um triângulo retângulo. Pega a área do retângulo correspondente, ó, que vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 dividido por 2 dá 6. Por que dividido por 2, professor? Porque a área de um triângulo retângulo é metade da área do retângulo correspondente. Então, a área 1 aqui, ela vai ser igual a 6, beleza? Agora, vamos ver aqui o restante, pessoal. Como é que eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, a área da região 2, tá? A área da região 2 já é um pouquinho mais delicadinho, mas também nada de outro mundo, tá? Primeiro, ó, eu vou dividir ela nesses dois pedaços aqui, ó. Vou dividir ela. A área da região 2, eu vou ter esse pedaço aqui e vou ter esse outro pedaço aqui. E em vez de pensar aqui em tudo isso, pessoal, eu vou pegar tudo isso aqui, ó.
Imagina comigo que a área da região 2 fosse toda essa parte laranja aqui que eu acabei de pintar. Ah, professor, mas tá contando 6 aqui também. Depois a gente tirar essa fazer menos 6, tá bom? Mas imagina que fosse tudo isso aqui. Para eu calcular tudo isso aqui, o que eu teria que fazer? Eu teria que calcular a área disso aqui, que é um triângulo retângulo, e depois a área disso aqui, que é outro triângulo retângulo. Então eu calculo a área de cada um dos triângulos retângulos em separado, somo, e depois, para finalizar a área somente da região 2, eu tiro 6, já que o 6 não faz parte da região 2, né? Simples assim, né, pessoal? Olha só. Essa parte aqui primeiro, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 vezes 6 dá 24, por 2 aqui dá 12, ó. Então, só isso aqui dá 12. Agora, essa parte aqui, ó, tudo, né? Conta do triângulo retângulo, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 vezes 6 dá 48, dividido por 2 dá 24, certo? Só que agora veja, né? O que seria 24 aqui? 24 seria tudo, incluindo 6. Eu não quero 6, então eu tiro 6, vai ficar 18, ó. Só esse pedacinho aqui, ó, que tá desse lado aqui, então vai ser 18. E para pegar toda a região 2 agora, eu faço simplesmente 18 mais 12, ó. Esse 18 que tá aqui mais 12 que vai dar 30. Então tudo isso aqui, ó, pessoal, a região 2 inteira aqui vai ser igual a 30. Beleza? Tá, agora vamos lá, né? Aqui daí vai ser igual a 30, maravilha, vou deixar aqui, ó. E agora eu vou para a área da região 3, né? Teve gente, professor, não dá para calcular a região 3. Dá, vamos pegar aqui a área da região 3, ó. Como é que a gente faria aqui, pessoal? Para calcular a área da região 3. Vou pegar novamente aqui um pedacinho da área da região 2, ó. E vejam que se eu contar tudo isso aqui, pessoal, o que é tudo isso aqui? Isso aqui é um triângulo retângulo, né? E qual que é a área desse triângulo retângulo inteiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é a altura aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 6 dá 48. Divide por 2 dá 24. Então, tudo isso aqui dá 24. Só que agora, desse 24 aqui, eu tenho que tirar esse triângulo retângulo menorzinho, certo? Então, esse triângulo retângulo menorzinho, ó. 1, 2, 3, 4 aqui. 4 vezes 6 dá 24. Por 2 dá 12, né? Então, aqui vai ficar o quê, ó? Tudo aqui é 24, certo? Menos o 12, que é essa partezinha escura. 24 menos 12 dá 12. Ou seja, vamos lá novamente, ó. A área da minha região 3 aqui vai ser igual a 12, tá bom? E aqui consegui calcular as minhas 4 áreas. Agora eu já consigo avaliar. Vai ter mais um triângulozinho ali que vai aparecer na quarta assertiva, né? Mas aí quando chegar lá a gente vê. Olha só. Primeira, a área da região 1 é a metade da área da região 3. Então tá. A área da região 1 aqui, ó, que é 6, né? Opa. Aqui, a área da região 1 é metade da área da região 3. Verdadeiro, né? 6 é metade de 12, ótimo. Segunda, a área da região 2 é 5/16 da área da região 4. Vamos ver? Aqui, ó, a área da região 4 é 48. 5/16 é só fazer 5/16 de o 48 ali. Então, vezes 5/16. 48 dividido por 16 dá 3. 3 vezes 5 dá 15, né? E agora veja aqui, ó, a área da região 2, que é 30, é 5/16 da área da região 4. Mentira, essa aqui tá falsa, né? Não bate ali, dá 15 aqui é 30, não bateu. Agora aqui, ó, a próxima. A soma das áreas das regiões 2 e 4 é igual a 81,25% da área do paralelogramo ABCD. Bom, vamos lá. A soma das áreas das regiões 2 e 4, pessoal, é 30 mais 48, que dá 78, né? Certo? Até aqui, beleza? É igual a 81,25% da área do paralelogramo ABCD. O que é a área do paralelogramo ABCD? É a área de tudo que está aqui, né? Que dá simplesmente para a gente somar ou fazer 48 vezes 2 aqui, que dá 96, já que aqui a região 4 é exatamente a metade dele, né? 48 vezes 2 é 96, então a área aqui é 96. Agora eu tenho que fazer aqui, pessoal, olha só qual que vai ser a minha primeira ideia, né? A soma das áreas dessa região, que é 78, é igual a 81,25% da área do paralelogramo. Poderia fazer 81,25% de 96? Poderia. Se der 78, fechou. Se não der, tá errado, né? Agora, eu aqui, na minha resolução, pensei assim, bom, eu vou escrever que fração corresponde ao 78 com relação ao 96, já que está falando que ele corresponde a 81,25%, eu vou escrever a fração, ó, que vai ser 78 sobre 96. Agora eu vou transformar em porcentagem. Se der isso aqui, maravilha, tá certo. Se não der, tá errado, né? E para transformar em porcentagem, eu divido 78 por 96, que vai dar exatamente 0,8125. E para transformar em porcentagem, eu faço vezes 100%, ó. Uma, duas, só andar duas casinhas para a direita, né? Isso aqui vai dar 81,25%. Casou, tá certo, tá? Então essa terceira aqui também tá correta. E agora, por fim, ele pede, ó, a área do triângulo DEF é igual à área da região 1. Vamos ver aqui o triângulo DEF, pessoal, ó. Quanto que é a área desse triângulo aqui, ó?
Aqui daí que surge que surgiu aqui algumas dúvidas, né, galera? O que a galera tava querendo aqui? Ah, é impossível calcular a área desse triângulo, né? Mas dá para calcular sim, galera. Aqui a gente usa a técnica da retirada, que inclusive a gente ensina no nosso curso e também, né, quem pegou aí as aulas de revisão, Memorex, a gente tem lá a técnicazinha da retirada e tem até vídeo gratuito aqui no canal falando da técnica da retirada numa aula de malha quadriculada avançada, tá bom? Procura aí depois técnicas avançadas em malha quadriculada, Prof. Daniel Pereira, que você vai achar esse vídeo, tá? Essa aqui é uma das técnicas que permite calcular tranquilamente aqui a área desse triângulo, ó. Pessoal, várias formas, tá? De novo, dá para calcular de umas 40 formas diferentes isso aqui, mas eu aqui vou fazer o seguinte, o que eu tô vendo, ó? Observem que a área desse triângulo aqui, pessoal, vou até pintar ela em azul aqui, ó, ela corresponde à minha área da região 2, menos essa área aqui, ó. Essa área aqui, ó, que eu tô pintando de rosa aqui agora, certo? Agora pensa aqui comigo, ó, para eu calcular essa área que eu pintei de rosa, ela corresponde a exatamente dois triângulos retângulos aqui que são iguais, né? Isso aqui, inclusive, né, é um triângulo isósceles, ou seja, ele tem aqui esses dois lados aqui iguais, certo? Então, aqui dá pra ver aqui pela simetria da figura, né, galera? Olha só, se você olhar aqui, os vérticezinhos estão todos batendo aqui, tá? Então, se eu calcular a área disso aqui, ó, vejam que eu consigo calcular a área desse triângulo que sobrou aqui, né, que é essa área rosa, por reencaixe. Igualzinho eu calculei os outros triângulos retângulos ali, né? Olha só, eu trago esse pedacinho aqui pra cá, né, pega esse pedacinho aqui só e traz pra cá, ele vai virar um retângulo, que vai ser algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. Vai ser algo mais ou menos desse tipo, mais ou menos não, vai ser algo exatamente assim, ó. Estão vendo? Por reencaixo, como se eu pensasse ali num reencaixo, tipo um tangram, tá? Isso aqui é um retângulo, ou seja, a área do triângulo que eu tenho ali que eu quero calcular, a área, vai ser equivalente à área desse retângulo que eu acabei de dar um destaque. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 vezes 6 dá 24, ou seja, a área desse retângulo é 24, que é equivalente à área do triângulo que eu tenho inicialmente, que também é 24. Então se liga só, o que eu tenho? Toda essa área aqui, ó, ela é igual a 24. E a área do triângulo aqui em azulzinho que eu tinha destacado vai ser 30, que é toda a região 2, menos o 24, que é essa região que está para cá. E 30 menos 24 dá 6, né? Ó, 30 menos 24 é igual a 6. Agora vem a questão. 6 é igual a 6, que é o que está sendo dito na quarta? Sim, 6 é igual a 6. Então aqui acabou a questão. A quarta também é verdadeira. 3 delas são verdadeiras, portanto a alternativa é da letra D de lindo. De novo. Só dá D de lindo você gosta, professor? Ótimo, e agora vamos para a 20ª e última questão. Pessoal, olha lá. Júlia é uma menina muito curiosa, certo dia teve uma ideia diferente, bem interessante. Construir um cubo de madeira com vários buracos. Para construí-lo, executou os seguintes passos. Passo 1. Construiu um cubo de madeira com 27 centímetros de aresta, figura 1. Passo 2. Dividiu cada face do cubo em 9 quadradinhos iguais. Observação. O cubo ficou subdividido em 27 cubos menores, figura 2. Passo 3. Removeu o cubo localizado no meio de cada face e o cubo central no interior do cubo original. Observação, restaram 20 cubos menores, figura 2. O problema deu muita dica aqui, galera. Precisava te dar tudo isso de dica, ainda dá para resolver sem tanta informação, mas tudo bem, ele quis ser bem preciso, né? Passo 4, repetiu os passos 2 e 3 para cada um dos 20 cubos menores restantes, determinando então um cubo de madeira cheio de buracos, tá? Beleza, que daí ele dá aqui, tipo a malhinha cúbica, né? Uma figurinha 3D, né? Tudo uma visão tridimensional. Seguindo aqui, o volume do cubo em centímetros cúbicos cheio de buraco, que é aqui figura 3, né? Cheio de buracos, construído pela Júlia, é um número cuja soma dos algarismos vale. Tá, então vamos lá, pessoal. Como é que a gente vai pensar aqui, ó? O que dá pra gente ver, né? Foi retirado aqui pegaram esse cubo aqui, né, dividiram ele ali, conforme foi dito, né, e tiraram aqui os cubinhos que estão aqui no centro de cada uma das faces e o cubinho que estaria lá no centro do cubo, né. Isso aqui teria, sem fazer nenhuma retirada, teria 27 cubinhos, certo? Essa parte aqui, só que tirando-se ali os cubinhos que disseram que foi retirado, né, ele ficou com 20 cubinhos. A gente nem precisava ver isso porque tá escrito aqui, ó. Restaram 20 cubos menores. O problema foi claro aqui para não dar margem para recurso, né? Então aqui, ó, eu sei que eu tenho 20 cubinhos menores, tá bom? E agora ele falou aqui, ó, que no passo 4, repetiu os passos 2 e 3 para cada um dos 20 cubos menores, determinando então um cubo de madeira cheio de buracos, tá? O que a gente tem aqui então, pessoal? Eles pegaram aqui vários cubinhos igual a esse da figura 2, né, como se fosse isso, e foram juntando eles aqui de modo a formar a figura 3. Qual que vai ser a minha ideia aqui então? Sabendo que cada cubinho desse aqui, ó, galera, se eu pegar um deles aqui, ó, por exemplo, vou dar um destaque aqui, ó. Se eu pegar um deles aqui, ó, se eu pegar um deles aqui, ó, que estaria aqui embaixo, né, esse aqui de baixo, conseguir contar quantos deles tem aqui nessa figura 3, é só multiplicar esse valor da quantidade
desses cubos, né, cortados ali sem alguns elementos, né, pegar ali cada um deles e multiplicar por 20, já que cada um ali tem os 20 cubinhos, né, depois pegar o volume de cada um dos cubinhos e multiplicar a quantidade de cubinhos que eu tenho no total da figura 3 pelo volume de cada cubinho, acabou. Tá? Não é uma questão tão difícil, muito embora exija aí certa, assim, exige uma boa interpretação do candidato, né? Agora vamos lá, galera. Primeiro, eu vou calcular o volume de cada um desses cubinhos que estão aqui. Antes de qualquer coisa eu vou fazer isso, tá bom? Como é que eu faço isso? Ó, vejam que o lado aqui é tudo 27, né? 27 centímetros, certo? Se aqui tudo é 27 centímetros, pessoal, olha só. Quantos cubinhos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu dividir 27 por 9, eu vou ver a aresta de cada um dos cubinhos que ficaram aqui. 27 por 9 aqui dá 3 centímetros. Então eu sei que o ladinho, a aresta, desculpa, de cada um dos cubinhos pequenos que ficaram aqui é igual a 3 centímetros. Quanto vale o volume de cada um deles, então? 3 vezes 3 vezes 3 vai ser igual a 27 centímetros cúbicos, né? Ou seja, cada um desses cubinhos pequenos aqui, né? Esses cubinhos menores tem 27 centímetros cúbicos de volume. Agora vamos pensar nesses cubos médios aqui, que eu já dei um destaque em rosa, pessoal. Pensa aqui comigo, ó, dividindo por camadas, ó. Vou pegar essa camada aqui que tá mais aqui para cá, para esse lado aqui, ó. Vou pegar a camada central que tá aqui no meio e a camada aqui da direita que tá aqui, tá bom? Pensa comigo dessa forma aqui, ó. Uma camada aqui, outra aqui e outra aqui. Quantos desses cubos médios, que seria essa figura 2, né? Quantos desses cubos médios com furo no meio eu tenho aqui, ó? Que seriam esses cubos que eu dei um destaque em rosa. Aqui eu vou ter, até para ver pelo desenho, né? Ó, aqui desse lado é mais fácil de contar. Vem comigo desse lado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui eu vou ter exatamente 8, né? Aqui nessa face aqui de baixo, ó. Aqui, essa aqui. Aqui daí então eu vou ter 8. Nessa região aqui do meio agora, eu vou ter 1, 2, 3 e 4 ali embaixo, tá bom? Porque vejam que aqui eu não vou ter um aqui no meio, aqui em cima, né? Aqui não tem porque tá furado. Então aqui eu vou ter só 4, certo? E agora aqui, ó, essa face que tá aqui, né, do cubão grande, pensando-se no cubão grande ali, ó, essa região que tá aqui é igual à região que estava aqui, que a gente já contou, 8 cubos. Então aqui vai ter 8. Logo, quantos cubos médios, né, vamos chamar de cubos médios, que seriam essas estruturas rosas que eu desenhei aqui, quantas delas tem na figura 3? Vamos contar? 8 mais 4 dá 12, 12 mais 8 dá 20. Então aqui eu vou ter 20 cubos médios, vou chamar assim, tá? 20 cubos médios. Agora pensa comigo, pessoal, 20 cubos médios. Cada um desses cubos médios tem 20 cubinhos, já que é a mesma estrutura da figura 2. Cada cubo médio tem 20 cubinhos. Então, para eu ver o total de cubinhos pequenos, eu faço simplesmente 20 vezes 20. 2 vezes 2 dá 4, com 2 zeros no final dá 400. Então, aqui eu vou ter 400 cubinhos no total. Ó, atenção, a minha estrutura aqui, essa estrutura da figura 3, tem 400 cubinhos, os pequenininhos, no total. Sabendo que ela tem 400 cubinhos pequenos e cada cubinho desses tem 27 centímetros cúbicos, 400 vezes 27 ou 27 vezes 400, né? Isso aqui vai dar 0, 0, 4 vezes 7, 28, vai 2, 4, 2, 8, 9, 10. Isso aqui vai dar 10.800 centímetros cúbicos. O problema pede a soma dos algarismos, 1 mais 8 aqui dá 9, né? 1 mais 8 aqui dá 9, certo? Ele pediu aqui a soma dos algarismos, vale? Alternativa de letra A, 9. Fechou, pessoal? Galerinha, o que eu tinha para passar para vocês hoje, então, era isso, resolução do CMC. Não esquece, né? Quer saber qual vai ser a próxima prova ou quer que a prova do Colégio Militar aí da sua região, da sua localidade seja resolvida? Eu quero ver uma chuva de comentários aqui embaixo. O que mais tiver comentário de usuários diferentes, a gente vai resolver. Chegou até aqui, não se esquece também, né? Clica no gostei para dar aquela fortalecida marota aí no canal. Se inscreve se você não for inscrito para sempre receber aí as nossas atualizações. E acompanha a gente aqui sempre, pessoal. Que é conteúdo de qualidade e coisa boa de primeira para ajudar você. Você candidato, você pai e mãe que acompanha seu filho aí, para que seu filho tenha aí um melhor desempenho na escola, para que ele vá bem nas provas, para que ele vá bem em Olimpíada, para que ele passe no concurso dele. Segue a gente aí, né? Se inscreva aí no canal que a gente sempre vai estar aqui para te ajudar. Valeu, galerinha. Nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço para todos vocês e até lá!